Pessoal, vamos lá? Bom dia. Bom dia. Pessoal, vamos começar? Então, gente, hoje o Theo vai dar aula. Eu só queria falar, né, que o texto para a aula de hoje era um texto meu, né? E talvez, né, eu imagino que tenha sido um texto difícil, né? Não sei que todos leram, claro. E, enfim, mas a ideia também, né, eu tenho procurado diversificar, né? Então a gente já viu textos que são textos didáticos, né, mais introdutórios, assim, que falam sobre os filósofos, né, textos dos próprios filósofos, né? E no caso, né, eu trouxe esse texto meu, né, até porque também é um texto meu para vocês verem alguma coisa, né, que eu produzi, é o último texto que eu publiquei de um congresso recente, né? E nesse texto tem um pouco assim vamos dizer, o núcleo, né, do nosso curso, né? Assim, as ideias que estão, de certa maneira, orientando um pouco essa contraposição, né, entre razão e fé barra arte, né, que está em causa no nosso percurso, né? Enfim, então é um pouco essa a ideia, né? E a gente viu na última aula, depois de 3 aulas, né, procurando ver o desenvolvimento do projeto racional, ocidental, etc., como que no próprio Kant começa a ocorrer uma virada, e aqui nesse texto, o que eu faço? Eu tento relacionar essa virada com a virada que tem no Kierkegaard, que vai ser decisiva para a continuação do curso, né? A gente depois vai ter mais 2 aulas sobre o Kierkegaard, que a gente vai ver com mais calma, tudo, tá? Então, dito isso... Bom dia, gente. Bom, como o Fernando disse, né, agora a gente está meio se encaminhando para uma outra parte do curso, um certo outro clima mental. E eu confesso, assim, já que o Fernando também assumiu certos tons pessoais no texto, de que puxa essa dia para um lado que eu gosto muito também. Foi muito como eu comecei a me interessar por filosofia, me introduzir na filosofia, quer dizer, nisso que de um modo muito geral e amplo a gente pode chamar de existencialismo, né? Então, quer dizer, questões ligadas mais ao sentido da vida, à angústia, ao que nós estamos fazendo aqui. Depois eu fui me interessar, enfim, pela filosofia de uma maneira geral, em questões de conhecimento, de lógica, de estética. Hoje em dia a minha pesquisa tem muito mais a ver com estética do que qualquer coisa, mas eu vim muito desse lugar, eu vim muito do existencialismo, e então eu me alegro também e que agora a gente esteja puxando a sardinha para esse lado, né? Eu queria começar perguntando muito sinceramente, sem problema, gente, porque a vida acadêmica é puxada, acho que vocês devem estar sacando isso, mas vocês leram o texto, vocês deram uma olhada, vocês... Tentei. Alguns sim, alguns não. Tudo bem, é isso, gente. A vida acadêmica é muito corrida. O importante nisso é não deixar perder completamente o pé dos textos, porque às vezes as aulas começam a ficar uma coisa meio, o que está acontecendo, meio distante, mas é normal. Eu mesmo, até hoje na pós, às vezes, não dá tempo de dar um texto uma aula, acontece. Mas bom, alguns leram, alguns não leram. Quem leu, o que vocês acharam do texto? Acharam o texto difícil? Eu achei o texto muito difícil, sinceramente. Eu falei, meu Deus, o que o Fernando está fazendo com eles? Porque passa por conceitos e articulações conceituais bastante complexas e que pressupõem bastante coisa, né? Eu acho que principalmente... Eu também achei difícil. Também achei difícil? Eu acho que principalmente na parte do Kant tem muita coisa pressuposta, porque o Fernando é alguém que trabalha com Kant há bastante tempo. Então, quer dizer, tem um mestrado sobre o Kant, ele traduziu 2 obras do Kant, então ele já está lá no debate com os kantianos que sabem muito bem do que ele está falando, quando ele faz, porque aquele trecho na introdução que arrepia os intérpretes, enfim, tem muita coisa pressuposta. Mas ainda assim, eu acho que indo com calma, passo a passo, a gente consegue reconstruir os conceitos principais que estão em jogo no Kant e no Kierkegaard, mas acima de tudo, um pouco no espírito, acho que da reflexão que o próprio texto do Fernando traz, para além do que ele traz do Kant e do Kierkegaard, e que é um pouco, acho que, o motor do nosso curso, a questão, mais do que entender exatamente os conceitos do Kant, os conceitos do Kierkegaard, é entender um pouco essas dimensões filosóficas da crença e da fé. E principalmente, eu diria, talvez, o fio condutor da aula de hoje que eu pensei é um pouco pensar, no sentido mais amplo, o papel fundamental da crença para dimensões práticas existenciais da vida humana. Quer dizer, em última instância, ainda que de um ponto de vista teórico, racional, a filosofia tentou eliminar a crença na sua forma de explicação de mundo, ela se defrontou em um determinado momento da sua história com o fato de que tem dimensões incontornáveis da vida humana que envolvem a crença. Uma delas é a ação, dimensão prática da vida, e a outra delas, enfim, a dimensão de sentido, questões existenciais. Vamos ver isso, como isso se dá, enfim, no Kant e no Kierkegaard, mas o mais importante é isso, é pensar esse papel da crença nesses aspectos fundamentais da vida humana, como a ação, como a dimensão do sentido. Bom, vamos lá, vamos tentar pensar um pouco a partir do Kant, né? O Kant, ele tem 3 grandes livros, a gente pode dizer assim, né? Que é a Crítica da Razão Pura, a Crítica da Razão Prática e a Crítica do Juízo ou Crítica da Faculdade de Julgar.
Na crítica da razão pura, é onde ele estabelece, digamos assim, os pressupostos daquilo que é o sistema filosófico dele. Isso significa uma divisão. Ele tenta justamente investigar qual é o limite entre aquilo que a gente pode conhecer e aquilo que a gente não pode conhecer. Ele parte um pouco do pressuposto de que a razão humana coloca para si mesma perguntas que ela não consegue, de fato, resolver, que ela não consegue conhecer de um ponto de vista científico, digamos assim. E é justamente para entender esse limite, quer dizer, que questões que a razão coloca que ela é capaz de fato conhecer, para quais são as questões que a razão se coloca e que ela não tem como evitar de se colocar, mas são questões que não podem ser respondidas cientificamente, como, por exemplo, a essência de Deus, a imortalidade da alma, a liberdade, que são as 3 questões fundamentais que a gente elenca, que a razão se coloca, mas não consegue resolver cientificamente. Nisso surge uma distinção muito importante para todo o sistema kantiano, que é a distinção entre a coisa em si e o fenômeno. O que é isso? A coisa em si seria as coisas tais como elas são, seria a realidade ela mesma. Enquanto que o fenômeno seria a realidade tal como ela aparece pra gente de acordo com as nossas formas de conhecimento, de acordo com a nossa estrutura de conhecimento. E é um pouco esse o limite que ele vai encontrar para aquilo que a gente pode e não pode conhecer, seguramente, quer dizer. Então, não, desculpa. Só para lembrar, eles viram, né? A gente viu nas 2 últimas aulas essa distinção entre fenômeno e coisa em si. Portanto, eles estão sabendo direitinho isso daí. Melhor ainda. Mas é bom avisar, né? Exatamente, me perguntou, será que realmente isso quer dizer? Mas é aí que ele traça o limite, quer dizer, o que a gente pode conhecer são os fenômenos, são as coisas que se dão de acordo com as nossas formas de conhecimento, de acordo com a nossa estrutura de conhecimento. E as coisas que ultrapassam isso são as coisas em si, que são coisas que a gente pode se perguntar, especular sobre, mas não de fato conhecer. Isso é importante só para dar uma noção, né? O que seriam essas nossas formas de conhecimento? Para ele tem a ver com aquele tipo de conhecimento que combina intuições sensíveis, quer dizer, coisas que a gente percebe com os sentidos, a observação, digamos, empírica, com os conceitos de entendimento. E quando há uma conexão entre um dado empírico, um dado da intuição sensível, e os conceitos de entendimento operados corretamente, de acordo com as regras a priori do entendimento, daí a gente tem um conhecimento seguro. Enquanto que quando não tem uma intuição sensível, quer dizer, não tem algo que você pode empiricamente verificar, experimentalmente verificar, são, enfim, questões especulativas, mas não objeto da ciência. Pois bem, daí parece que está tudo muito bem dividido, muito bem resolvido, quer dizer, tem aquilo que a gente pode conhecer e aquilo que a gente não pode conhecer. Mas as 2 outras críticas colocam isso radicalmente em questão, talvez não no sentido de colocar em questão, acho que é um pouco forte, não ameaçam o projeto kantiano, mas de algum modo colocam certos limites onde de algum modo nos é autorizado, ainda que enquanto uma hipótese da razão, ainda enquanto uma certa forma de explicação, pensar no suprassensível, pensar em ideias como, por exemplo, a ideia da liberdade, que vai ser fundamental para a dimensão prática, para a dimensão da ação, né? Theo, só uma observação, né? Aqui no texto tem uma hora que eu me refiro, inclusive eu deveria ter colocado uma nota, né, que eu falo a famosa frase do segundo prefácio. A famosa frase do segundo prefácio, que eu menciono aqui, é a que a gente viu na última aula, no final da última aula. Tive de suprimir o saber para dar lugar à fé. Que tem a ver exatamente com o que ele está falando agora, né? Quer dizer, então, lembre-se, né, que ele é o texto que o segundo prefácio, o prefácio da segunda edição, que a gente está escrevendo já vários anos depois de ter publicado a primeira edição, então já escreveu alguns livros que são fundamentais dessa parte da filosofia moral, né? E ele está tentando justamente realçar exatamente isso que o Theo está falando agora, o Kant fala na parte do texto que a gente viu na última aula, né? Quando ele vai justamente mostrar, olha, a ciência está firme, mas ela tem limites. E é preciso pensar além desses limites. E não só é preciso pensar, como eventualmente é preciso acreditar, né? Perfeito, perfeito. E daí nisso, eu não vou entrar muito a fundo em como ele faz isso, até porque, eu confesso, ambos ressaltam. O Kant, principalmente, o Kant da crítica da razão pura eu até conheço, mas o Kant da crítica da razão prática, da faculdade de julgar, eu conheço pouco, e o Kierkegaard também. Então, eu vou aqui, quando for necessário, pedir também um apoio para o Fernando. Mas eu não vou, enfim, entrar no detalhe pormenorizado de como isso se dá. Mas no caso da razão prática, tem uma operação de pensamento muito fundamental, que é Kant percebe, quer dizer, Kant percebe não, ele diz, é possível deduzir e fundamentar a ação moral a partir da razão, quer dizer, sem um recurso à fé, sem um recurso a Deus. Mas, de algum modo, ainda que seja possível deduzir e fundamentar, para que essa ação moral tenha um certo sentido, para que ela... E é bem essa palavra, inclusive, que o Fernando usa no texto, né? Fala um horizonte de sentido. Para que essa ação tenha um horizonte de sentido, em grande medida, a gente precisaria recorrer à fé. Então, quer dizer, a gente não precisa acreditar em Deus para agir moralmente, para
sermos bons, digamos assim, mas de uma maneira geral, para que isso faça sentido, a gente é melhor acreditar, faz mais sentido acreditar. E isso, acho que um pouco coloca essa ambiguidade do Kant, que o professor também tentou explorar na última aula, né, do Kant defensor da fé, porque ele percebe, eu acho que tem uma citação, inclusive, eu não consegui imprimir o texto, vou pegar aqui no celular, mas que acho que ela é fundamental, acho que a gente pode voltar para ela algumas vezes na aula, porque ela diz tudo. Se quiser usar, será que ficou mais fácil usar o livro? Tá aqui, facinho. Ah, tá. E uma frase do Fernando no texto, né? Ele diz assim: se é evidente, de um lado, que ciência, moral, arte e teleologia prescindem de tais possibilidades, quer dizer, da possibilidade da fé, para ter garantido seu âmbito de validade, é igualmente nítido que nenhuma de tais atividades, isto é, nenhuma atividade humana, teria seu sentido assegurado sem ampliação da razão em direção à fé, em direção a uma dimensão religiosa. Então, quer dizer, essa é um pouco a ambiguidade do Kant. Você consegue deduzir as leis do conhecimento, as leis morais, inclusive as leis do juízo estético, sem fazer recurso à ideia de fé. Mas todas essas atividades, em última instância, todas as atividades humanas, sem uma dimensão de crença, sem uma dimensão de fé, são destituídas de sentido. Então por isso que o Kant, de algum modo, tem uma fé racional. Porque ele não nega a fé, ele fala, tem um momento que a gente tem que dar esse salto, para usar uma expressão do Kierkegaard, mas esse salto bem amparado, bem seguro na razão. Então quer dizer, o que significa isso? Significa, a gente não vai tentar conhecer cientificamente Deus. Isso está fora de questão. Dá um sentido para a moral, e quando eu aprendi essa coisa de ética e moral, eu vi a ética como algo universal, que aí sim tem um sentido, porque, por exemplo, aí tem aquele, não pode matar, isso é ético, todo lugar que você vai, você não vai poder matar alguém, e aí sim tem um sentido, mas a moral como algo muito individual, e tem como você fundamentar algo tão individual assim, tipo, a cada lugar que você vai ter uma moral de um povoado, de uma pessoa específica, e então eu não entendi essa questão do, realmente, você colocar sentido a algo tão individualista. Eu acho que você pegou o centro da questão, ao mesmo tempo que é preciso distinguir algumas coisas. Então, por exemplo, de uma maneira geral na filosofia, as palavras têm um sentido muito específico. E eu diria, um sentido muito específico para cada filósofo. Porque cada filósofo justamente se propõe a reinterpretar qualquer dessas palavras. Então, por exemplo, a divisão entre ética e moral, ela vai aparecer com sentidos diferentes em filósofos diferentes. O Kant é alguém que pensa a moral no sentido universalista. Então eu não veria que tem essa distinção, exatamente, entre ética. O que ele está pensando sobre moral é de uma perspectiva racional e universalista. Agora, a questão da ação ligada à crença ou ligada à razão tem a ver justamente com isso. Quer dizer, o Kant ele tenta pensar a moral a partir de princípios racionais universais. E como ele faz isso? Pensando, uma ação moral é uma ação universalizável. Então, por exemplo... Universal quer dizer para todos os seres humanos, universal ou para todos os seres racionais. O fato de sermos racionais significa que nós partilhamos determinados princípios, assim como partilhamos determinados conceitos que são necessários para o conhecimento. Então, universal no sentido, né, do ser humano. Exato. E nesse sentido, o que garante a racionalidade ou a universalidade da moral? Que uma ação moral seja universalizável. Então eu penso, por exemplo, mentir. Eu posso mentir? Se todo mundo mentisse, como é que a coisa ia acontecer? Não ia dar certo. E é isso que o Kant chama de imperativo categórico. E é algo que está, no fundo, se a gente for pensar, num âmbito estritamente racional e bastante universal. Quer dizer, não depende de crença, não depende de uma cultura que acha isso ou acha aquilo, ou um indivíduo que acha isso ou acha aquilo. Não, é universalizável. E esse é o critério, justamente. Se a minha ação ela é universalizável, se todos os seres humanos fizessem isso, o que ia acontecer? Só que o problema disso de uma maneira geral, não é assim que os seres humanos se comportam. Quer dizer, eles não pensam tão racionalmente assim sobre como eles agem. Claro, pro Kant deveriam pensar, e tem que pensar. Mas de uma maneira geral, a ação humana está muito ligada à crença, está muito ligada sempre a um horizonte de valores. E isso é um pouco uma das grandes disputas, inclusive, na ética e na filosofia política contemporânea, né? A gente aposta numa moral mais universalista, que tem princípios abstratos, racionais, universais, mas que valem para todos, ou a gente aposta em uma moral que tem uma dimensão mais particularista, mas justamente de algum modo se enraiza naquilo que são as diferentes culturas, as diferentes interpretações da realidade. Então, enfim, essa é uma grande questão. Uma moral universalista ou uma moral particularista, dando especial ênfase de que uma moral particularista significa uma moral mais ligada à crença, quer dizer, ela está mais ligada a um horizonte de sentido, a um horizonte de valores de um determinado povo. Você falou, por exemplo, sobre não matar. Isso é uma moral cristã, quer dizer, está lá no Velho Testamento, inclusive. Se você for, por exemplo, numa sociedade tupinambá, onde antiga, sabe, quentista, onde, por exemplo, tudo girava em torno justamente
das guerras, o império para matar. Se você não matar, você é um covarde, você está totalmente fora daquilo que é o horizonte moral de ação daquela sociedade. Então é um pouco sobre isso. Mas a Alemanha nazista, que eu dei como exemplo na última aula, né? A Alemanha nazista. Sim. Né? Matar os judeus era, né, correto, né, digamos assim. A professora deu um outro exemplo que, por exemplo, eu não vou lembrar a região exata, mas tem países que adultério é crime, você pode ser apedrejado da rua, e aqui chega a ser ridículo pro Código Civil, sabe? Você colocar adultério como crime. Então, só que eu vi isso muito no âmbito, aí sim é moral, mas quando era uma coisa, tipo, universal, aquela coisa do eu posso, eu consigo, mas eu não devo, aí entra como ética. Mas de novo, eu acho que essa é uma distinção que eu não sei de que autor exatamente ela vem, mas ela faz sentido dentro de um certo sistema conceitual. Acho que é importante entender isso na filosofia. Cada autor dá um sentido específico para as palavras. Então essa distinção entre ética e moral, que eu saiba, não está exatamente no Kant. Moral não é uma dimensão individual, para o Kant é uma dimensão universal. Mas é isso é uma das questões, como eu disse, mais candentes no debate sobre ética, sobre filosofia política, sobre moral. E eu diria que talvez a posição mais universalista seja do Kant, que justamente está pensando não importa qual é o horizonte de sentido, quais são as crenças, qual é a cultura de tal ou tal povo. A questão de uma ação moral é se ela é universalizável e, portanto, se ela é racional. Mas isso sempre tem um problema, porque a verdade é que as pessoas se comportam baseado nas crenças. Então, enfim, são os dilemas de uma moral universalista. Você pode falar um pouco mais devagar? Desculpa. Posso, com certeza, não tem esse problema. Desculpa mesmo. Tá, vamos... Acho que ela tem uma questão também. Eu vou fazer uma pergunta, eu acho que o professor já explicou, mas essa questão me deixa em dúvida. Por exemplo, na questão que você falou agora pro Kant, por exemplo, na questão de pensar, tipo, se todo ser humano mentisse, como funcionaria essa questão. Só que, por exemplo, para Kant, vou dar um exemplo. Se eu preciso mentir para uma questão benéfica, tipo, eu vou mentir para não machucar a pessoa. Para Kant, isso seria como? Como seria essa visão? Então... Porque, tipo, seria benéfico, mas não é, tipo, mentir não é benéfico. Então, tipo, se eu pensasse, se todo ser humano mentisse, tipo, não sei se fez sentido. Sim, faz todo sentido. Não sei se você conhece aquele texto do Kant sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade. Não. O Kant tem um texto que é muito polêmico, que se chama Sobre o suposto direito de mentir por amor à humanidade, em que ele se coloca um problema semelhante a isso que você está dizendo. Ele supõe a seguinte situação: o indivíduo está na frente da casa dele, chega um amigo dele correndo, fugindo de um bandido que está querendo matá-lo. Aí ele chega e pergunta: posso me esconder na sua casa? O Kant fala: pode. Ele entra. Aí chega o bandido e pergunta: fulano está aí? O sujeito pode mentir ou não? O Kant fala: não, ele não deve mentir. Então ele tem que falar e, portanto, acabar o caso. O que, justamente por isso, gera toda essa polêmica. Mas por que esse texto é interessante? Assim, ele é tão absurdo, né, que ele ajuda a ilustrar o fato de que o Kant está dizendo assim: é como se fosse um princípio mecânico, como aqueles que a gente usa para o conhecimento, um princípio lógico. Pela lei moral, a gente não mentiria. Mas é claro que a gente vai mentir. É claro que o próprio Kant mentiria se ele estivesse nessa situação. Mas ele está descrevendo assim como se fosse naquela ideia do a priori, como se, na ideia de um sistema operacional, né, como se a gente tem um sistema operacional. Então você ensina o sistema que não pode mentir. Então nessa hora vai dar ruim. Só que nós não somos de fato o sistema operacional. Como ele disse, além de termos a lei moral, nós temos sentimentos. Então o nosso agir, e o Kant tem perfeita consciência disso, não existe nenhum ser humano que é 100% moral, que age apenas a partir da lei moral. Então nós temos todas essas dimensões. A princípio, mas tem essa, como se fosse uma regrinha automática, que a gente tem que saber quando aplicar. Né? Pela regra, não deveria mentir, mas você vai mentir na prática. O Kant não fala isso no texto, mas, né, a gente tem que interpretar dessa maneira, né? Senão... Eu fiquei em dúvida nessa questão, porque assim, eu tive muita dúvida no texto da aula passada. Aí eu voltei para ler esse texto, só que eu peguei parando para pensar. Eu falei assim, boa parte das coisas que ele cita, eu acho que existe uma exceção. Então, tipo assim, beleza, ele fala assim, vamos seguir isso aqui por questão de, tipo assim, ele fala, não sei explicar muito bem, mas ele fala assim, pensando num conjunto, se todos fizessem assim, seria assado. Beleza, ok, entendi isso. Só que, tipo assim, eu vejo que toda situação que ele citou poderia ter uma outra visão. Assim como eu também vejo que toda situação que ele cita poderia ter um outro comportamento. E é isso que me deixou na questão da dúvida. Sim, sim. Vamos dizer, outras perspectivas culturais, aí ele está tentando escapar disso, né? Porque ele está tentando fazer um princípio que fosse universal. Mas o que você está mostrando, assim,
no momento que você tenta universalizar, tem vários fatores que podem aparecer no meio do caminho e complicar essa equação, né? Então, como esse exemplo que eu dei, como o exemplo que você deu, né? E parece que ele não está levando em conta. Mas depois o Kant vai escrever um livro que chama Antropologia, de um ponto de vista pragmático, né? Que é um livro que ele escreve bem depois da Crítica da Razão Pura, em que ele é muito mais sensível a essas questões, enfim. É como se ele estivesse realmente tentando descrever, né, para ficar nessa imagem, que é uma imagem, né, minha, claro, de um sistema operacional, né? Ele está descrevendo, assim, a lei moral ela está lá no nosso, vamos dizer, no nosso intelecto, ordenando agir de um jeito. Mas é claro que a gente não vai agir sempre daquele jeito. Aliás, nunca vai agir só daquele jeito, porque a gente tem os outros. Por exemplo, a gente é correto ajudar alguém que está em uma situação de necessidade? Sim. Mas provavelmente a gente vai agir motivado mais por um sentimento do que pela regrinha. Só que as duas coisas se juntam, eventualmente, né? Então, a coisa é muito mais complexa, sem dúvida, você tem razão. Isso é o que eu acho que eu mais gostei assim, nos textos dele, que foi essa questão dele usar tipo, sentimento e tipo, não só razão, porque eu acho que se fosse só pela razão, acho que não faria sentido nas situações que ele coloca. Mas se eu também fosse só pelo sentimento, na questão da minha vivência também, tipo, eu precisaria pensar em algo, ter uma experiência para. Então acho que essa questão que ele põe de razão e tipo, sentimento, não sei se é sentimento a palavra certa, mas acho que essa mas questão também entra em questão o sentimento, sim. Eu acho que é muito válida. No amplo, foi isso que me fez entender o texto. Legal, legal. No campo da moral, sim, aí é justamente razão e sentimento, né? E ele cria uma figura interessante, que é como essa da Bedürfnis, né? Da necessidade no sentido de uma carência, assim, eu necessito disso, que é o que está em jogo na necessidade moral da fé, de acreditar, né? Ele também fala, na Crítica da Razão Prática, de um sentimento de respeito pelo dever, né? De agir pelo dever, que é um sentimento da razão. Então, né, tudo é razão, mas ele começa a colocar coisas na razão, que eu brinco, né, que no fim das contas a razão incha tanto, né, que na verdade ele está falando do ser humano, né, só chamando de razão, porque tem sentimento, tem carência, né, tem um monte de coisa. Fala. Acho que o Adam Smith fala isso também, não fala no livro dele, Teoria dos Sentimentos Morais? Talvez, eu não conheço bem, o pensamento tem uma dele. passagem que ele fala sobre meio que você ter um sentimento de ter um outro te observando eternamente, vamos dizer assim. Então nessa situação que foi comentada do carinha que está fugindo, do ladrão, aí você meio que pensa que tem não é um grande irmão, assim, um grande observador olhando assim por trás, te julgando para você fazer Interessante. aquilo certo. Isso me lembrou o grande outro do Lacan, né? Mas teria que ver assim um pouco melhor, porque o Adam Smith está na escola empirista. O Hume também tem muita coisa sobre os sentimentos morais, né? Então eles provavelmente estão pensando isso numa chave mais moral, cultural, sem o elemento universal. Mas eu não sei, não posso responder com segurança. E acho que, de uma maneira geral, as perplexidades que esse tipo de posição, e principalmente quando você pega a radicalidade, ele fala, não, você não deveria mentir, você tem que falar que seu amigo está lá, eu acho que tem a ver com as complexidades de se pensar uma moral universalista. E por outro lado, se for pensar por outro lado, por exemplo, porque toda ação moral, tudo bem, o Kant ela tem uma dimensão racional universal, mas ela tem justamente o que você falou, ela tem um contexto, ela tem uma situação, ela tem uma dimensão de um horizonte de valores, então quer dizer, o que eu, enquanto indivíduo, acredito, o que a sociedade ou a sociedade que eu vivo acredita. Então, tem muita gente que vai questionar o Kant para um lado mais, digamos assim, relativista, mais falando, ó, no fundo, o certo e o errado, cada cultura decide, inventa seu certo e errado, cada indivíduo otimiza. O Nietzsche, por exemplo, é um filósofo, vai pensar muito mais nesse sentido de que os valores são relativos, eles são sempre inventados, criados. Isso também é muito complexo, porque é isso, por um lado, se você assume simplesmente o Kant como universal e impõe essa moral universal, por exemplo, sobre outros povos, dizendo, ó, isso aqui é universal, vocês não sabem nada, isso acaba sendo um pouco não muito universal, né? E por outro lado é isso, se você quiser ter uma perspectiva mais relativista e falar, olha, cada povo, no fundo, inventa sua própria moral, tudo bem, você justifica uma série de... Você justifica, por exemplo, outras culturas e outras formas de explicar o mundo, mas também justifica o nazismo. Porque, quer dizer, se cada um... Então, no fundo, eu quero dizer, essa complexidade é a complexidade de se pensar a ação moral. Eu acho que isso é um problema filosoficamente muito complexo. Para qualquer lado que você vai, para uma perspectiva mais universalista, para uma perspectiva mais relativista, é muito complexo pensar a ação moral filosoficamente. O Kant é alguém nesse sentido que, dentro desse problema, tem uma posição radicalmente para um lado, que é radicalmente universalista, radicalmente racionalista, ainda que, claro, ele admita que tem um espaço para o sentimento, inclusive para a fé. Pois bem, isso estava falando sobre o juízo moral, né? E como ele, por um lado, tem seus fundamentos pressupostos na razão, mas no fundo, para ele fazer sentido funcionando, a gente acaba acreditando em Deus, né? Resumindo, né? A gente não precisa de Deus para agir certo, mas
Fica mais fácil quando a gente tem Deus. Pois bem, daí o Kant tem uma terceira crítica, que essa é uma coisa, assim, bastante singular em relação à primeira e segunda. A primeira, tudo bem, ele está lá se preocupado com fundamentar o conhecimento teórico, a verdade. Na segunda, ele está preocupado em fundamentar o conhecimento prático, quer dizer, a moral. E na terceira, ele fala de, aparentemente, inclusive o texto do Fernando começa com isso, né? Ele parece que ele está falando de coisas diferentes, quer dizer, ele está falando da biologia e da arte, mas o que ele está falando? No fundo, a crítica crítica da faculdade de julgar ou crítica do juízo. Ele está falando sobre dimensões de juízo, portanto, de afirmações sobre a realidade, que ele chama de juízo reflexionante, que tem muito mais a ver com o exercício do próprio ajuizar do que com a objetividade daquilo que ele está afirmando. Então vamos ver como se dá, por exemplo, no caso do biológico, quer dizer, no caso da vida. A questão é, eu acho que o que o Kant sempre está fazendo, e acho que isso um pouco amarra as três críticas, é sempre um giro de pensar, eu não vou perguntar pelas coisas de uma perspectiva do objeto, da realidade mesma. Então, por exemplo, é isso. Eu vou falar, o que é verdadeiro? O que são as coisas em si mesmas? Eu não vou fazer isso. Vou perguntar qual é o nosso modo de conhecer as coisas. Quando ele vai falar, o que é o bem e o mal, isso é... Não, ele vai falar, é o nosso modo de organizar. E a mesma coisa vai valer para a explicação, por exemplo, dos organismos vivos da questão da vida. Por quê? Tinha uma questão que assombrava o século XVIII, que era como é que a gente explica um organismo vivo? No sentido, dentro de uma concepção mecanicista da natureza, que é aquela concepção científica newtoniana da física do século XVIII, onde não tinha uma dimensão de finalidade, de intenção. O mundo era explicado enquanto forças, leis mecânicas. Como é que a gente explica o fenômeno da vida no sentido de... Se você se depara com um organismo vivo, com um corpo vivo, você percebe que ele é feito de várias partes, órgãos. Só que essas partes, elas estão em função de um todo. Então, quer dizer, elas parecem ter uma certa finalidade, elas não estão lá simplesmente dadas ao acaso. Cada um dos nossos órgãos, cada uma das partes do nosso corpo parece estar, digamos assim, agindo em prol do todo do nosso organismo. E o contrário também. O nosso organismo como um todo parece estar agindo em prol de cada uma das suas partes. Então parece que tem uma dimensão de finalidade, quer dizer, parece que a gente não está mais numa natureza mecanicista, que, digamos assim, é simplesmente explicada por regularidades matemáticas. Parece que tem uma certa intenção. Parece que algum criador desenhou isso. E não à toa, boa parte, quando eu digo uma questão que assombrou o século XVIII, é no sentido de que as pessoas olhavam para os seres vivos e pensavam, isso de algum modo tem que provar Deus. Porque a gente percebe algo criado que me parece claramente ter uma finalidade. Parece claramente as partes do todo estarem numa relação de finalidade de conservação de cada uma das partes do todo. E daí eles diziam, bom, isso talvez seja a explicação, uma prova de Deus. Porque claramente tem informação de finalidade aí, que foi retirada de uma explicação mecanicista de mundo, que só, enfim, tenta explicar o mundo por regularidades matemáticas. O que o Kant faz? Muito engenhosamente. Ele vai dizer, eu não vou dizer sim ou se não, não vou dizer se tem ou se não tem finalidade, objetivamente, na coisa, mas eu vou admitir que a finalidade é... Como eu posso dizer? A gente tem que pensar como se fosse dotado de finalidade. Então, quer dizer, um certo deslocamento de pensar, não a natureza, ela mesma dotada de finalidade, ele não está dizendo que sim ou que não, mas dizer, a gente precisa explicar pelo nosso modo de explicar, quer dizer, é como se fosse dotada de uma finalidade. Então esse deslocamento, em vez da coisa tem ou não tem uma finalidade, ela é pensada como uma finalidade, ela é considerada como uma finalidade. E isso, enfim, faz parte desse giro, chamado giro crítico que a gente faz, de se orientar não mais pelos objetos de conhecimento. Então, a verdade, o bem e o mal, a natureza, o belo, não, mas se orientar pelo próprio sujeito e pelas categorias que o sujeito encontra em si para explicar os objetos, enfim, a realidade. Pois bem, lá também tem um outro trecho muito curioso e muito importante para aquilo que veio ser o desenvolvimento da estética enquanto disciplina filosófica. Porque por mais que o belo seja um objeto de consideração filosófica desde Platão, não existia provavelmente uma disciplina filosófica que pensasse a arte. A arte não era tomada enquanto um problema filosófico até o século XIX, virado do século XVIII para o século XIX, na Alemanha. E o Kant foi alguém muito importante para começar a estética, e por certas formulações que ele fez justamente nesse livro, que é a Crítica da Faculdade de Julgar. E o que ele diz sobre o juízo estético, né? Um pouco nesse mesmo espírito que ele fez em relação à teoria, em relação à prática e também em relação ao biológico, né? Quer dizer, as coisas não são em si belas ou não. O juízo estético é um juízo subjetivo. E ele se justifica no jogo das faculdades. Então, quer dizer, lembra quando a gente estava falando da estrutura do conhecimento, que o conhecimento tem duas fontes? A intuição sensível
e o entendimento conceitual, no juízo estético tem um certo jogo entre sensibilidade e entendimento, entre aquilo que a gente percebe com os sentidos e aquilo que a gente pensa. E é isso que justifica o juízo estético. E daí ele diz, né, por exemplo, é um juízo subjetivo, é um juízo de gosto, e seu objeto é o belo. E ele vai definir o belo de um jeito muito curioso, né? É aquilo que produz prazer ou desprazer desprovido de todo interesse. Tem uma citação, por acaso, eu não estava em casa, então eu não estava com os livros do Kant, mas por acaso no livro que eu estava lendo, que eu li foi uma pesquisa, tem uma citação precisa sobre o juízo estético no Kant. Tá aqui, deixa eu só encontrar. Isso ele está citando o Kant, né? Quase uma definição do Kant do juízo estético. Gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto ou de um modo de representação que se dá por meio de um deleite ou de um desprazer, desprovido de todo interesse. O objeto de tal deleite chama-se belo. Vou só colocar aqui os juízos, que a gente, na outra lousa eu coloquei, como você está falando do juízo estético, né? Para toda essa divisão do Kant tem os juízos correspondentes. Juízos são as nossas afirmações, né? São as nossas formulações por meio de uma sentença, aquilo que a lógica estuda, né? Como S é P, a lousa é verde é um juízo, por exemplo. Então, tem alguns tipos de juízo que o Kant analisa, tipos de modos de formular pensamentos, digamos assim, que a gente tem. Então, tem o juízo teórico, o prático, né, e o estético, que se junta com o teleológico na crítica da faculdade de julgar. Tem o juízo reflexionante. Mas isso para mostrar como ele está pensando os nossos diferentes modos de julgar a realidade, de apreciar, de falar sobre a realidade. E daí, bom, parece uma coisa meio, tá bom, que ele está falando de gosto, de prazer, tipo, o que isso importa? E daí, nesse sentido, né, principalmente, o que isso importa para a fundamentação da estética enquanto uma disciplina filosófica? Dois locamentos muito importantes. O primeiro é a ideia de autonomia do belo. Então, quando ele fala um prazer e um desprazer desprovido de todo interesse, ele está, de algum modo, frontalmente se contrapondo a Aristóteles, que é alguém que pensava a arte com uma finalidade psicológica e moral, em última instância. Então, quando Aristóteles, na sua poética, vai caracterizar a tragédia, ele vai dizer o que é arte? A arte ela tem uma função. A função de produzir uma catarse, quer dizer, uma espécie de efusão emocional que tem um efeito para a alma e também tem um efeito para a sociedade. Bom, benéfico para Aristóteles. Então, quer dizer, para Aristóteles, a arte ela tinha um sentido ligado a uma finalidade, quer dizer, tinha um interesse no belo. Né? A arte ela não servia simplesmente para a gente apreciar e achar ela bela. Ela servia para produzir uma catarse que tinha um efeito de purificação moral e também, portanto, de formação social. E o Kant está dizendo o contrário, ele está dizendo, olha, o belo é aquilo que é objeto de um prazer ou de desprazer desprovido de todo interesse. Então, de repente, o belo começou a ser tomado em si mesmo, enquanto algo válido, algo interessante, algo do qual a simples apreciação já é por si só válida. Por outro lado, tem também uma distinção em relação àquilo que Aristóteles estabelece na poética, que a poética, inclusive, poética vem do grego, né, poiesis, que tem a ver com fazer. A poética de Aristóteles é quase que um certo, entre muitas aspas, um certo livro de receita para como você faz uma tragédia, como você faz uma obra de arte. Aquilo que, e daí, como Aristóteles foi interpretado, principalmente, por exemplo, já na modernidade, isso, porque o Aristóteles tinha um sentido muito filosófico ele estava dizendo isso, mas isso foi um pouco automatizado, um pouco mecanicizado, de modo que se considerava o que é arte, o que é belo, antes do Kant, por exemplo. O que é arte, o que é belo é aquilo que segue determinados preceitos, determinadas regras. Então, por exemplo, na construção figurativa, são aquelas regras, inclusive matemáticas, da proporção perfeita. No caso, por exemplo, da música, tem a ver também com regras, a gente pode usar, por exemplo, no Bach, regras de contraponto, regras matemáticas de harmonia. Então, a arte era aquilo que seguia certas regras, certos procedimentos. O belo era aquilo que estava de acordo com esses procedimentos, com essas regras. E o Kant está dizendo não, ele falou, o belo é um juízo subjetivo. Quando eu falo isso é belo, eu estou me exercitando enquanto sujeito no jogo das minhas faculdades e isso por si só tem valor, porque isso de algum modo me forma enquanto ser humano. Tem um filósofo bastante interessante, que veio um pouco depois do Kant, que é o Schiller, que ele tem um livro chamado Cartas para a Educação Estética da Humanidade. Ele está pensando nisso, quer dizer, a arte enquanto um modo de emancipar a humanidade. Tem até a ver com o tema do artigo, né? Salvação pela fé e emancipação pela arte. Boa parte do século XIX alemão apostou na emancipação pela arte, vendo nesse jogo das faculdades, nesse exercício do juízo reflexionante de gosto, né, do juízo estético, algo que nos forma, algo que nos engrandece enquanto seres humanos. Então, quer dizer, tem uma, sendo um pouco esquemático, né, tem uma contraposição entre uma arte que era vista com uma finalidade de catarse, de purificação moral, para uma arte ou um belo que é visto
na sua autonomia, simplesmente pelo prazer e pelo desprazer que ele dá. E a gente tem também uma passagem do que era o belo, a arte, de acordo com um conjunto de regras e preceitos, para o que é o belo ligado a um juízo subjetivo, quer dizer. Então... E o Schiller é o autor do romantismo, que eu menciono muito rapidamente, né, como um movimento importante, que eu não tematizo, né, mas que está entre, né, o Kant e o Kierkegaard, que está ali no começo do século XIX e que tem uma importância muito grande em toda essa reflexão sobre a arte, né, sobre o que é a arte, né, que importância ela tem para o ser humano, esse tipo de coisa. Né? E a estética, e em grande medida a arte moderna, que começa assim, com força no romantismo, ela parte desses pressupostos. A ideia de que, no fundo, não tem regras e preceitos que vão definir o que é arte. A arte é algo que é sempre, o belo, é algo sempre subjetivo, é algo que está sempre em disputa, sempre depende do que você acha belo. Tem uma frase famosa que fala, na crítica da faculdade de julgar, essa rosa é bela. Não está falando a rosa ela é em si bela porque ela segue as proporções matemáticas perfeitas de harmonia. Não, ela é bela porque eu acho bela. E nesse exercício de achar, de ajuizar sobre ela, eu estou me formando, eu estou de algum modo me engrandecendo enquanto ser humano. E... Ô, Theo, só uma coisa, eu botei ali na lousa, né? O pessoal está olhando, talvez não esteja... que você está falando do juízo estético, que é esse que está ligado à arte, né? Só que na crítica da faculdade de julgar, o Kant ele trata de dois tipos de juízo, o estético e o teleológico, né? Não sei se chegou a falar alguma coisa disso. Eu estava explicando que era justamente explicar quando estava no banheiro. Tá. Que é o de ver, de explicar o ser vivo como se tem uma finalidade. Isso, tá. Esse é o teleológico. E aí os dois, o teórico e o prático, eles seriam determinantes, porque assim, quando você fala, por exemplo, a lousa é verde ou a rosa é vermelha, isso é um juízo que está determinando a cor do objeto. A gente está estabelecendo, é assim independentemente das nossas, vamos dizer, do nosso sentimento, por exemplo, né? Já no outro que é reflexionante ou reflexivo, né? Mas enfim, reflexionante seria para dar essa ideia de uma ação de refletir, né? A gente está justamente não determinando como as coisas são, mas pensando as coisas de um ponto de vista nosso, né? Então, no caso da rosa, é vermelha, determinante, a rosa é bela. É reflexionante por quê? Porque envolve um elemento reflexivo, né? Um elemento de... Nós estamos colocando, mais ainda do que a gente tinha visto na imagem da rede que eu usei no conhecimento científico, a gente que está colocando a propriedade de belo na rosa. Né? A rosa não se considera bela, nem o cachorro considera a rosa bela. Só a gente considera a rosa bela. Né? Então é algo que a gente coloca. E no caso teleológico é a mesma coisa. A gente olha para a natureza e ela parece, né, ser organizada em função de fins. Para que a gente tem um olho? Para olhar. Para que a gente, né, parece que é como se alguém desenhou, criou o corpo humano, né, e os animais e tudo, e a natureza, com alguma finalidade. Só que a gente não sabe disso, a gente não pode afirmar isso, não pode ter conhecimento disso. Mas a gente pode pensar a natureza como se fosse assim, e isso seria produtivo, no caso, né, do pensamento sobre a vida, sobre o organismo vivo, para a biologia. O Kant está pensando a biologia, assim como ele estava pensando a física, né, lá no que a gente viu da crítica da razão pura, aqui no teleológico ele está pensando a biologia, o conhecimento do organismo vivo, porque ele percebeu que são procedimentos diferentes. O procedimento que opera na física e na química é diferente do procedimento, do método, né, adotado na biologia. É um outro tipo de método, né, que de alguma maneira, mesmo Darwin que vem depois, né, de certa maneira, quando a gente pensa a evolução das espécies, quando a gente fala em evolução, é como se houvesse uma finalidade, né? E o teleológico, né, a ideia de telos, de onde vem teleológico, é finalidade em grego. Então a palavra teleológico quer dizer algo que tem finalidade, tá? Propósito, finalidade, nesse sentido. E de novo, Deus aparece aí como uma espécie de modo de explicação, não como uma afirmação, isso. Porque daí, se você vê que os corpos biológicos, de maneira geral, parecem ser feitos de acordo com uma finalidade, você diz, parece que eles são feitos por Deus, parece que eles foram feitos por um criador com uma intenção, com um fim. E ele não está dizendo, foram. Ele está dizendo, é produtivo explicar desse jeito. É como se fosse. É um modo de explicação. E... como se é fundamental essa expressão. Né? É como se fosse assim. Basta a gente pensar que é como se fosse assim para produzir, por exemplo, né, um bom conhecimento biológico. Né? Então, esse como se é bem ilustrativo. Né? Inclusive, né, eu comentei, né, em outro momento, né, que algumas pessoas usam o Kant para pensar a ciência atual.
né? Inclusive a mecânica quântica, por exemplo, né? E vários outros campos da ciência mais, né? Da chamada hard science, né? Ciência mais dura. Eles se inspiram mais nesse modelo de juízo do que no juízo mesmo lá da crítica da razão pura. Porque a ciência funciona muito assim, ao elaborar hipóteses. Ela supõe, vamos imaginar que seja assim, vamos supor que seja assim, e aí testa a teoria. Se deu certo, beleza. Se não deu certo, joga fora, tenta outra. E a ciência tem avançado muito nessa base, tentativa e erro. Mas como que o cientista elabora a teoria? Pensando nessas bases, assim. Vamos supor que seja assim, portanto, é como se fosse assim, né? E daí ele testa o modelo para ver se dá certo ou não, né? Mas esse tipo de raciocínio é muito, muito produtivo, muito frutífero, né? Essa é a ideia. E no caso, por exemplo, é importante isso que ele colocou. O juízo reflexionando é isso, diferente do juízo teórico que vai determinar o que é o que não é, né? O que nós conhecemos de verdade, o que nós não conhecemos, ou o juízo moral que vai determinar como nós devemos ou não devemos agir. O juízo reflexionante, o sentido dele é, no caso do teleológico, eu diria, heurístico, quer dizer, ele tem uma capacidade explicativa. Ele tenta explicar como se fosse, porque explicar como se fosse funciona enquanto explicação. Mas no caso, principalmente do direito estético, tem a ver com a dignidade da própria reflexão humana. E é isso um pouco que o Kant está dizendo. Ele está dizendo, ao pensar o belo dessa maneira, ele está pensando, olha, o nosso exercício de dizer essa rosa é bela, ou esse quadro é belo, ou esse quadro não é belo, nele, de algum modo, jogam as nossas faculdades, que de uma certa maneira, seja do ponto de vista teórico, seja prático, estão um pouco engessadas, né? Aquilo que é o conhecimento está circunscrito em regras muito muito rígidas. Aquilo que é o agir moral, ainda é tudo bem, na realidade, os seres humanos não agem muito bem assim, mas é algo que é também uma linha muito rígida entre o que você pode e não pode fazer. É universalizável a ação? Não é? Então não é moral. De algum modo, no juízo estético, tem um jogo dessas faculdades, tem um jogo daquilo que é o entendimento, aquilo que é a sensibilidade, e nesse jogo, de algum modo, foi isso que apostou o Schiller, o ser humano se forma, não fica uma espécie de sistema operacional, como descreveu o professor, né? Se o limite de conhecimento ele é dado de um modo fixo, qual é o sistema operacional? Estou dentro do limite de conhecimento ou não? Se a lei moral é dada de um modo fixo e intransponível, isso é universalizável ou não? De algum modo, então, parece que o ser humano é um sistema operacional, né? É só ele seguir as caixinhas certas que vai dar tudo certo. De algum modo, no juízo estético tem um exercitar-se da própria humanidade. E acho que isso que os românticos, de uma maneira geral, viram de tão bonito no Kant. E isso foi muito determinante, como eu disse, para fundar aquilo que foi o romantismo e a arte moderna de uma maneira geral, e também a estética, enquanto essa disciplina filosófica de pensar sobre a arte. Por quê? Porque agora a gente pensa o belo e a arte na sua autonomia, quer dizer, ele não precisa ter nenhuma finalidade. Ele não precisa nos melhorar moralmente, ele não precisa ter uma função social, ele não precisa ter uma função de... Não, uma função de ser prazeroso no sentido de um interesse hedonista nesse prazer. Não, ele é um prazer e um desprazer sem interesse. Então, quer dizer, a gente pensa a arte, o belo, por si só, tem um valor. A autonomia da obra de arte. Isso é uma ideia fundamental para o romantismo. E essa outra ideia de que não existem regras, procedimentos que determinam aquilo que é o belo, mas o que é o belo é algo que a gente sempre está pensando sobre. E nesse pensar sobre, a gente está exercendo a nossa humanidade. Duas concepções absolutamente fundamentais para a estética e para o romantismo, e, portanto, para tudo aquilo que é o modo de fazer arte, pensar arte na modernidade. Essa ideia da autonomia da obra de arte e essa ideia de que o que é arte ou o que é belo não está dado de antemão a partir de certas regras dadas, mas é sempre um exercício reflexivo que se justifica pelo próprio exercício de humanidade que ele propõe. Essa ideia do livre-jogo é interessante porque o Kant, né, como vocês já viram, né, a gente está falando, o Kant ele vai como que mapeando como está constituída a subjetividade humana, né? Então nós temos várias faculdades, a faculdade de conhecer as coisas do ponto de vista teórico, a faculdade de agir moral, né, a faculdade de julgar a natureza assim assado, né? No caso da arte, né, isso vale tanto para o espectador como inclusive para o artista que cria. Quando ele fala tem um livre jogo entre duas faculdades, imaginação e entendimento, ele quer dizer o seguinte, essas faculdades elas fazem um jogo entre elas que a gente não tem como, ele que está estudando a subjetividade humana, ele não tem como dizer as regras são essas, porque o que ele mais quer fazer e o que ele mais faz é dizer quais são as regras, né? O Kant é obcecado com regras, né? Até por isso ele é bem o espírito alemão mesmo, né? O alemão adora regra, então ele é regra no conhecimento, regra na moral, regra aqui, regra ali. Né? Nesse caso, não tem como fazer um manual.
se você quiser criar, se você quiser se tornar um novo, sei lá, né, Picasso, pinte assim. Né? Não tem como fazer isso. Né? Isso vai acontecer ou não, né, na produção de um artista. Então seria impossível, para usar a imagem do sistema operacional, transferir isso para a inteligência artificial. Embora hoje, né, a inteligência artificial esteja sendo muito usada no âmbito de produção de algo que a gente pode discutir se é arte ou não, né, mas que pelo menos imita as artes já feitas até aqui. Se ela será capaz de fato, por exemplo, romper um paradigma e instaurar um novo modelo de arte, não sei, mas é uma boa questão. Né? Se ela consegue sair do sistema operacional, eu acho que ela consegue reproduzir aquilo que já foi feito, mas ela não consegue sair do sistema operacional para entrar nesse livre jogo do entendimento da imaginação, inclusive porque isso envolve corporalidade, envolve medo da morte, envolve tudo aquilo que, enfim, é muito presente no trabalho artístico. Mas, de uma maneira geral, explicado com mais detalhe isso do juízo estético, eu vou ler de novo essa citação, porque isso é uma coisa que, aliás, é muito útil. Estudando filosofia, para aqueles de vocês que, ainda que não vão seguir academicamente, profissionalmente a filosofia, se interessarem por filosofia, quiserem ler filosofia, é uma técnica que eu aconselho bastante. Se a gente lê uma citação, uma frase, a gente não entende, a gente fala, calma, vamos parar a pensar sobre ela, vamos trinchar ela, vamos recorrer ao repertório que a gente tem para interpretar ela e depois voltar para ela. Esse movimento de ler, não entender, parar para pensar, destrinchar e depois voltar, ajuda muito. É assim que a gente entende umas frases abstrusas que normalmente a filosofia nos coloca. Então, depois disso que eu expliquei, só lendo a frase para ver se as coisas se amarram, né? Ele está falando. O juízo estético é um juízo de gosto, então é um juízo subjetivo. Gosto é a faculdade de ajuizamento de um objeto que se dá por meio de um deleite ou de um desprazer, desprovido de todo interesse. Portanto, sem uma função de uma finalidade. O objeto de tal deleite chama-se belo. Pois bem, e depois disso também eu acho útil que a gente, e um pouco disso quero dizer, tudo isso que a gente viu do Kant, né, todo esse sistema que vai do teórico, mas que principalmente no prático já um pouco, e no teleológico, no estético, dão um salto, digamos assim, para além da razão, para além de um quadro estritamente teórico de limites rígidos, voltar para aquela citação que eu falei do professor, porque eu acho que ela, de fato, dá todo o tom do que interessa do Kant para a nossa disciplina, para a reflexão que a gente está tentando trazer sobre a relação entre razão e fé, né? Que o professor disse. Se é evidente, de um lado, que ciência, moral, arte e teleologia precisam de tais possibilidades, da possibilidade da fé, para ter garantido seu âmbito de validade, é igualmente nítido que nenhuma de tais atividades, isto é, nenhuma atividade humana, teria o seu sentido assegurado sem ampliação da razão em direção à dimensão da crença, dimensão religiosa, dimensão da fé. Nisso, eu trago um breve parênteses, mas um pouco para além do Kant, né, para ilustrar e problematizar, no sentido um pouco mais amplo, dessa importância da crença para a ação. Porque, vamos lá, lembra das primeiras aulas que a gente falava dos céticos, que eram aqueles que duvidavam de tudo? Tinha inclusive tipos diferentes de céticos. Tinham céticos que duvidavam de tudo, mas na hora de agir eles falavam, não, tá bom, tem certas coisas que na prática a gente tem que assumir como verdadeiras. E tinham os céticos mais radicais, que eram chamados os pirrônicos, que tinha o Pirro, que era o filósofo grego que deu origem a esse movimento. E eles duvidavam de tudo mesmo. Agora, se você duvida de tudo fala, tudo isso por exemplo, você está indo pegar um ônibus e você fala, não, mas talvez seja um gênio maligno me enganando e não tem... Você vai ser atropelado. Então, quer dizer, ou mesmo para você levantar da cama, sabe? Toda ação, ela pressupõe um nível de crença. Se você for um cético pirrônico, você não consegue pegar um café, porque você não sabe se o café é real, ou se o café não é real, não funciona assim. Quer dizer, toda a dimensão prática, parece brincadeira falar isso, mas tem uma dimensão filosófica importante nisso. Quer dizer, toda a dimensão de ação exige um horizonte de sentido, exige um horizonte de crença. Kant já diz isso, já antecipa isso em relação à ação moral. Ele está dizendo, olha, a gente não precisa da crença, da fé, para deduzir e fundamentar a lei moral. Mas para atribuir sentido a ela, de algum modo, sim. Agora, outros pensadores, outras áreas do conhecimento, inclusive, né, vocês não são alunos de filosofia, estão fazendo o bacharelado em ciências e humanidades. Então, eu também trazer um pouco de outros conhecimentos, mas que iluminam certas questões aqui. Pensaram isso. Então, por exemplo, Kant está pensando na ação moral. Mas se a gente for pensar na ação social, quer dizer, na ação de como as culturas se comportam, como as sociedades se comportam. E nisso tem um texto muito interessante que acho que até, curiosamente, acho que ilumina um pouco aquela hipótese, aquela provocação que o professor a gente lançou na primeira aula, a gente ficou repetindo, né? Em que medida a razão seria a mitologia do Ocidente, quer dizer, seria a religião, em última instância, do Ocidente, né? Mas que é um texto de um antropólogo brasileiro, que é o Verde Castro, um cara super interessante, e é um antropólogo que tem um diálogo muito rico com a filosofia. Ele, enfim, dialoga muito com Nietzsche, com outros pensadores, e ele tem um texto que ele está lá tentando explicar o comportamento
que os missionários portugueses do século XVI escreviam naquilo que eram os tupinambás quinhentistas. E eles diziam, ora, tem uma coisa muito curiosa que se passa na tentativa de converter esses indígenas, que me parece que no que tem a ver com a religião, quer dizer, as crenças deles em relação a deuses, é muito fácil convencer eles. Parece que eles estão prontos para aceitar a fé cristã. E no caso tem até, inclusive, razões culturais para isso, porque tem certos parentescos entre aquilo que era a mitologia tupinambá e o que era essa chegada dos portugueses, o que dizia, inclusive, a escatologia cristã, quer dizer, o discurso cristão. Então eles tinham, dentro da própria cultura deles, eles fazia sentido, ressoava o que os missionários estavam dizendo, mas eles diziam, mas é mais fundo do que isso, eles diziam, é muito fácil convencer eles a trocar de religião. Agora, o difícil são os jesuítas chamam, os maus hábitos deles, quer dizer, tirar eles dessas guerras de vingança, dessa prática de canibalismo, de comer carne humana, como consequência das guerras de vingança, e outras tantas comportamentos que eles chamam de maus hábitos, mas o que, modernamente, um antropólogo chamaria, são questões culturais. Basicamente o que ele está dizendo é isso, né? Não é difícil converter os tupinambás de um ponto de vista religioso, é difícil de um ponto de vista cultural. O que acontece? O Verde Castro muito astutamente diz, olha, mas para um antropólogo isso não diz nada. Porque nós, antropólogos, estamos acostumados a pensar a cultura enquanto uma religião. Quer dizer, enquanto um sistema de crença que os indivíduos aderem, por assim dizer, religiosamente. Ora, percebe o que eu estou dizendo, né? O papel da crença para a ação e para a ação social, para a ação de grupos, de comunidades, de culturas. O fundamental aqui, para ele dizer, a crença não estava na dimensão daquilo que eram os xamãs, daquilo que eram os deuses e o que a gente chamaria mais no senso comum de religião. Isso é como se a crença, no fundo, dos tupinambás não tivesse tanto aí. Eles tinham seus deuses, mas isso era uma coisa que eles tinham, inclusive, um certo ceticismo com seus próprios xamãs. Eles não acreditavam 100% nisso. Agora, a crença deles estava em outra coisa. Algo que, longe daquilo que a gente chamaria de religião, ou de Deus, ou de mitos, estava na guerra, estava na vingança. Não no sentido pejorativo, mas no sentido profundamente honrado. Quer dizer, eram as guerras de vingança que davam sentido do tempo. Então, quando eles iam matar, por exemplo, um guerreiro nobre e valente, comer a carne dele, era você matou meus amigos, meus irmãos, e por isso eu vou te vingar. E daí o que ia ser comido dizia, sim, eu matei os amigos dos seus irmãos, porque você matou os meus amigos e meus irmãos, e meus amigos e meus irmãos vão vir se vingar de você. Então, quer dizer, toda uma sociedade que o sentido da narrativa, o sentido do tempo, está muito mais ligado à prática da guerra do que à prática, por exemplo, da adoração aos deuses. O que ele está dizendo com isso, né? O que a gente entende, às vezes, por religião, ou no sentido por crença, é muito restrito comparado com aquilo que, de um ponto de vista antropológico, de um ponto de vista da ação humana, da ação social, de fato se dá em termos de crença. E a gente pode transpor isso, me pareceu um exemplo particularmente feliz, para pensar a razão enquanto a mitologia do Ocidente. Não quer dizer que a razão seja simplesmente uma fantasia, uma invenção mitológica de deuses e personagens míticos, não. Mas o que ele está dizendo é, de algum modo, a razão é um sistema de crença que o ser humano moderno, o ser humano ocidental, adere, por assim dizer, religiosamente. Quer dizer, ele nem passa pela cabeça dele duvidar dessa crença dele. Por exemplo, na ciência, por exemplo, na razão, na teoria. E isso, eu acho, de algum modo, enfim, sai um pouco da filosofia, né, trazendo certos aspectos da antropologia, mas que mostra, olha, não existe ação humana sem um horizonte de crença. E, de algum modo, se o horizonte de crença do projeto moderno, racional de mundo, não tem a ver com deuses e figuras mitológicas, ele tem a ver com outro tipo de crença. Assim como o dos Tupinambá não tinha tanto a ver com os deuses e figuras mitológicas, tem a ver com a guerra, no caso do ser humano moderno, esse sistema de crença tem a ver, por exemplo, com a razão, por exemplo, com a ciência. E nisso, né, tem algo... E daí daria para pensar o quanto o Kant está tentando justamente pensar uma fé que é racional, quer dizer, ciente de tudo isso que significa, né, a crença, pensando, olha, também aqui, mesmo estando tudo desenhado como ele teria desenhado, né, num quadro racional bem descrito, etc, etc, vai precisar de crença. Né, mas ele tenta tratar isso ainda dentro do âmbito da razão, que é uma coisa que eu estou um pouco questionando aqui quando eu faço a aproximação com Kierkegaard. Mas ele está tentando, né? Então é como se ele estivesse já pensando, olha, esse projeto é um projeto que necessita de uma crença. Ele não vai ficar de pé se não tiver crença. Porque não tem ação humana sem crença. Então a gente precisa, mesmo para ele, para esse projeto racional, né? Que supostamente é totalmente objetivo, né? Não precisa de nada sobrenatural, etc., vai precisar de alguma fé, né? Até no sentido mais, vamos pensar no cientista, nem no homem moral, na ação moral, que claramente tem mais uma dimensão de crença, mas o próprio cientista, para ele fazer, ele tem que acreditar. Isso é o certo, isso é uma coisa que
de algum modo, é pelo bem da humanidade. Se ele não acreditasse naquilo, ele não estaria fazendo aquilo. Então, mesmo no... tem uma provocação, né? Porque eu estou trazendo muito essa problematização, né? O papel da crença na dimensão prática e existencial da vida humana como fundamental. Mas em que medida também a teoria não é uma prática e uma certa postura existencial? Então, quer dizer, ela também depende, em última instância, enquanto prática, enquanto modo de ação sobre o mundo, de um conjunto de crenças. Por exemplo, de que fazer ciência é o certo, de que a ciência explica o mundo. Esse tipo de coisa. Pois bem, chega de Kant. E acho que, enfim, a partir do Kant a gente conseguiu problematizar um pouco essa dimensão de que, para a ação, que é uma parte fundamental da vida humana, a crença é um elemento fundamental. Não existe ação sem um horizonte de crença, que no fundo significa sem um horizonte de sentido. Pois bem, vamos um pouco ao Kierkegaard, que é outro que não é muito simples, né? Então, vamos do complexo para o difícil. O Kierkegaard, eu acho que ele aparece aqui, na articulação que o professor propõe, no sentido de um certo paralelismo com o Kant. De que tem uma divisão muito nítida, muito rígida, para o Kierkegaard também. Aquilo que para o Kant é a divisão entre o fenômeno e a coisa em si, ou entre o sensível e o suprassensível, para o Kierkegaard vai ser a divisão entre o finito e o infinito. E uma divisão rígida também para ele. Onde, e de alguma forma, porque ele veio depois de Kant, ele conhece Kant, aquilo que é o finito é propriamente o que o pensamento lógico científico pode conhecer. Nesse sentido, o Kierkegaard está bastante próximo do Kant, né? O que a gente pode conhecer de fato? Aquilo que está no finito, que está no sensível, que está dentro da experiência, tal como a gente experimenta ela. Só que a diferença é, o Kierkegaard dá muito pouco valor, de algum modo, para isso. O Kant está muito preocupado em fazer ciência e fundamentar a ciência filosoficamente. O Kierkegaard, de algum modo, vê essa finitude de um modo bastante nulo, digamos assim. E ele, o professor, inclusive, tem razões no texto que ele mostra isso, né? Quer dizer, o Kierkegaard, tudo isso que tem a ver com a finitude acaba se mostrando nulo. Mas como acaba se mostrando nulo? Não é algo imediato, é um certo processo. E é um processo que passa por um sentimento fundamental, que é a angústia. Então, quer dizer, para o Kierkegaard, aquilo que é propriamente filosófico, que tem a ver com uma ruptura com o finito e um salto de fé em relação ao infinito, só pode se dar preparado para o sentimento da angústia. Então, quer dizer, a angústia, e daí, não é como ele caracteriza a angústia, né, o Kierkegaard, é a angústia com a possibilidade. O que ele diz isso? Ele diz, bom, normalmente os seres humanos dizem que o que angústia é a realidade, né? Pô, tem que acordar cedo aqui, pegar 1h30 de transporte, vir pra cá, correndo, tomar um café pra dar uma aula, o difícil é isso, porque eu tô com medo de atrasar, porque não, será que eu vou dar uma boa aula, parece que o que angustia é a realidade, a coisa... E depois eu vou ter que sair daqui, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo. Eu e cada um de vocês, né? Quer dizer, o que angustia é isso, a gente tem que dar conta da realidade. O Kierkegaard, ele diz, olha, se você parar pra pensar, o que angustia mesmo não é a realidade, é a possibilidade. Ele diz, normalmente a gente pensa que a possibilidade é o que nos consola, né? Eu posso pensar, bom, talvez aqui eu tô ralando pra estudar e dar aula, mas um dia talvez eu seja um professor de filosofia mesmo, numa universidade. Quer dizer, a possibilidade enquanto uma espécie de promessa de uma possibilidade de um futuro melhor do que a realidade. Só que o que eu te falei, olha, só quem não prova pensar com profundidade na possibilidade de ver a coisa assim. Porque pensar com radicalidade na possibilidade significa perceber, tudo pode acontecer. A possibilidade não é só, olha, a possibilidade que um dia eu realize meus sonhos e não esteja aqui só, sei lá, lutando por eles. Não, a possibilidade de eu ser atropelado voltando pra casa hoje. A possibilidade de que eu vou passar a vida inteira me esforçando por uma coisa e de repente eu vou ser atropelado. Ou enfim, tudo pode acontecer. Eu acho que essa consideração do Kierkegaard de que tudo pode acontecer faz uma angústia profundamente. Mas é uma angústia que, de algum modo, ela é filosoficamente positiva porque ela liberta, em grande medida, da finitude. Ela liberta daquilo que a gente toma como realidade e faz perceber, isso que a gente toma como realidade, na verdade, é finito. Quer dizer, tudo que a gente acha que é super real, na verdade, vai acabar. E por ser finito também, quer dizer, é relativo, não tem um valor absoluto. Aquilo que ontem era super importante, amanhã talvez não seja mais, porque as coisas vão mudar, pode acontecer um acidente, alguma coisa terrível. E, de algum modo, esse processo de perceber que a realidade é a possibilidade, de que tudo pode acontecer, discutir na finitude, né, nesses dois traços desesperadores dela, que é nada dura e nada durando, nada importa. Nada tem sentido, porque é importante. Por exemplo, poxa, era super importante pra mim ir estudar num país tal que eu queria muito estudar, daí sei lá, o país foi bombardeado, acabou. Não importa mais. Porque nada dura, nada de algum modo importa. E daí isso vai dando uma sensação de angústia terrível, porque ele vai ficando... daí a gente está assim,
pleno alto mar do existencialismo. As questões existenciais agora começaram a pipocar, assim. Só aproveitando que você falou em alto mar, né? Eu coloquei a imagem do Kant, da ilha, lembra? A ilha cercada, né? A ilha seria o conhecimento justamente teórico, científico da realidade, né? Então, que está lá seguro, né? E além da ilha seria a coisa em si, né? O domínio do suprassensível, nesse termo, né? Que todo mundo que tentou navegar por ele naufragou, segundo Kant, né? Então, ele seria necessário encontrar uma bússola, né, nova para fazer essa navegação de maneira segura, né? Que o Kant tem aquela questão de encontrar um caminho seguro e tal. Ele vai tentar, então, ir para esse caminho com critérios racionais, seguindo aquilo que seria uma necessidade da razão, né, e tal, para ter uma fé que seria racional. Ele acredita que é possível encontrar um jeito de navegar seguramente por esse mar, né, mas, enfim, nunca vai ser uma navegação tão segura assim. Já no Kierkegaard, vamos dizer, é como se todo o conhecimento, todo mundo finito, né, quer dizer, no fim das contas você se percebe no alto, né, de um penhasco, né, e daí você vê que tudo que está ali embaixo, né, não faz sentido, né, e o que sobra saltar no abismo, né. Então a imagem é outra, né, são outras imagens, assim, toda a metafórica, né, das duas filosofias é bem diferente. O que eu estou tentando fazer aqui é aproximar os dois para mostrar, olha, no fundo, apesar das diferenças, tem alguma coisa semelhante acontecendo. Porque para ambos, né, você tem um limite do conhecimento, um limite, né, de até onde pode ir o conhecimento, e a partir dali você vai seguir com critérios, né, que não são critérios tão seguros assim, né. O Kant ainda está tentando pensar aí critérios seguros, né, mas eu trago algumas passagens dele que mostram, né, que, enfim, tem uma certa vertigem de quem está à beira do abismo, assim, né. Mas a imagem do abismo ela é muito forte no Fichte e no existencialismo em geral, né? Quer dizer, aí vem essa, né, toda um conjunto de imagens, né, que é próprio das filosofias chamadas existencialistas, a começar pelo Kierkegaard. No caso do Kierkegaard, me parece que o importante não é justamente achar uma bússola racional, achar um caminho seguro, é quase que o importante é você tomar esse risco, é você dar esse salto no indeterminado, no desconhecido, e isso um pouco por quê, né? Eu acho que os exemplos às vezes ajudam. Talvez os exemplos da minha vida não tenham ajudado tanto, mas vamos supor, vocês estão aqui estudando para ser economistas, por exemplo, e vocês estão aí preocupados com, será que a gente vai tirar nota boa na matéria, será que não vai, será que a gente vai passar de ano, será que daí a gente vai conseguir um lugar legal no mercado profissional, será que a gente vai... Só que para pensar, e se tiver um colapso ambiental e daqui a 10 anos não existir mais mundo? Do que adianta você estar ensinando para economista? É um pouco raro, acho que ele não tinha essa hipótese mas é um pouco, de uma perspectiva lógica, especulativa, isso que ele está dizendo com... O pessoal até se desesperou um pouco. Quando veio a pandemia, por exemplo, né, houve um pouco essa sensação de fim de mundo, né? E um pouco que ele está dizendo isso é pensar a possibilidade, é pensar que tudo pode acontecer, pensar que tudo pode acontecer, pensar que nada dura, ou nada necessariamente dura. E daí as coisas perdem, nada tem importância mais. Cadê toda aquela importância de passar de quadrimestre para se formar como economista, para um dia ganhar dinheiro e ter isso? De repente, talvez, se todos vamos morrer daqui a 10 anos, nada importa mais. E um pouco, quer dizer, acho que a gente não vai morrer daqui a 10 anos, vai dar tudo certo, gente. Fé no caminho de vocês. Fé é uma boa palavra. Acho que é sobre isso, do fundo, que a gente está falando. E no caso, bem, a fé do Kierkegaard é uma fé religiosa, mas não precisa ser religiosa, pode ser uma fé existencial mesmo, tipo, bora lá, gente, não é pra desanimar ninguém. Mas só dizendo, essa é a angústia do Kierkegaard. E como ele resolve ela, né? Ele resolve ela com um salto. Eu acho que tem uma formulação filosófica interessante do professor no texto também que E de qualquer maneira, a gente poderia, mesmo supondo que vai dar tudo certo, etc., em algum momento vai acabar para cada um de nós, que é a morte, né? Por isso que a morte vai ser um tema muito importante nos filósofos existencialistas também, né? No Heidegger, por exemplo, que a gente vai ver, né? Então, a certeza de que acaba, a certeza de que vai acabar, né, tem um certo impacto em tudo, né? E como se planeja tudo que vai se viver até lá. E a gente não sabe quando vai ser, pode ser amanhã, pode ser, né, pode ser daqui a 10 anos, pode ser daqui a 20, enfim, cada um de nós vai ter, mas ninguém sabe quando, a gente só sabe que vai, a gente não sabe quando, né? Mas isso também traz o peso da finitude, né? Independentemente de ser um colapso do mundo, né? Cada um de nós vai ter o seu colapso individual, né? vai vir, sabe-se lá quando. Exato. Mas isso, gente, acho que ele queria fazer uma... Só um parênteses assim, até no fluxo da aula, tudo que eu desesperei um pouco com vocês. Não é para desesperar.
Quer dizer, um pouco mas não muito, no sentido de que assim, não, daí volta na dimensão da crença enquanto fundamental para ação. Quer dizer, não quero acabar com a crença de vocês, o mundo vai acabar, tudo acabou, vamos ficar na cama chorando. Não, talvez o mundo não acabe, a gente não tá para o mundo não acabar. Isso supõe que a gente de algum modo acredite no mundo, na gente ver o nosso caminho. Então, o objetivo aqui não é vamos acabar com todas as crenças e, ai meu Deus, tudo pode acabar amanhã, vamos ficar olhando pra parede chorando. Não, vamos viver, vamos seguir vivendo, lutando pro mundo não acabar, inclusive. Isso, pra pegar o mote da aula, é claro, é um salto de fé, é uma aposta na vida, na realidade. E eu, agora falando enquanto Theo, não enquanto professor, não enquanto Kierkegaard, assim, não desistam da vida, continuem acreditando, é sério, porque senão fodeu. Então, tipo, parênteses contra o desespero, porque vamos ter fé, é sobre fé essa aula, não sobre... Afinal, é teológico. Esse é o conselho teológico. Trocadilho de tiozão, né? Você trouxe o exemplo do Nietzsche aquela hora. Pessoal, Quando o professor fez o desenho, eu lembrei muito que tem uma frase bastante famosa dele relacionada ao abismo também. Não sei se tem alguma relação. fala um pouco mais alto pro pessoal. Tipo, quando você Pessoal, além de fé, de um pouco de concentração também, senão a coisa... Quando você olha pro abismo, aí ele olha de volta. Não sei qual seria o sentido do abismo olhar de volta. Eu acho que, ainda que talvez essa imagem tenha um sentido específico no Nietzsche, na filosofia do Nietzsche, eu acho que tem uma relação muito grande. No sentido disso que o professor estava dizendo, de uma certa grande corrente filosófica com várias diferenças. Por exemplo, é isso. O Kierkegaard é um cristão convicto. O Nietzsche é o cara que falou, Deus morreu. Mas, ainda assim, com todas as diferenças, ambos são existencialistas. Quer dizer, ambos estão... dá pra generalizar e chamar eles de existencialistas. Também tem isso, né? Você está falando os existencialistas. Poucos querem esse título. Só teve, acho que, uma pessoa aqui, ou duas, que falam, não, eu sou existencialista. O Sartre e a Simone de Beauvoir um pouco. Mas assim, fala o Heidegger, o Heidegger fala, não, eu não sou existencialista. O Nietzsche fala, não sou. Então, enfim, o Camus fala também, não sou existencialista. É uma designação ampla, assim, né, que, na verdade, pode ser atribuída, a gente pode fazer aproximação, né, essa é uma discussão, mas então dá para considerar um leque de autores como estando dentro desse âmbito maior do existencialismo, ainda que eles mesmos não se considerem, cada um exatamente isso. Quer dizer, portanto, não é um projeto comum, né, não é uma bandeira de fato. Só quem realmente fez disso uma bandeira, digamos assim, né, assumiu o movimento, foi o Sartre. Né, o Sartre assumiu, outros autores não, mas isso não quer dizer que eles não tenham filosofias, né, com características existencialistas. São, né, questões diferentes. E daí, né? nesse sentido, em relação ao que você disse, o existencialismo não tem uma uniformidade de doutrinas. Então, quer dizer, o que o Nietzsche diz é a mesma coisa que o Kierkegaard diz, que é a mesma coisa que o Heidegger diz. Não tem. Mas tem um certo estilo de pensamento. E esse estilo de pensamento, que, por exemplo, envolve um recurso à metáfora, a um certo tipo de filosofia que flerta mais com a literatura, Conceição é um estilo de pensamento do existencialismo. E, dentre essa, não só o estilo metafórico, mas, por exemplo, a metáfora do abismo, é uma metáfora recorrente. Então, de jeitos diferentes, vai ter abismo no Heidegger, vai ter abismo no Nietzsche, vai ter abismo... Então, o abismo tem talvez sentidos diferentes, porque cada um vai ter teorias, de fato, vamos dizer assim, doutrinas diferentes, mas tem um certo estilo de pensamento, que a gente pode chamar de existencialista. E esse estilo, quando passa pelo Nietzsche, passa pelo Kierkegaard, e sempre volta para essa metáfora do abismo, que é uma metáfora fundamental do existencialismo. E algumas noções, como angústia, né, a questão da morte, enfim, tem certos temas que caracterizam também esses autores. O né? sentido da vida, Inclusive, o texto que a gente vai ler para a quarta, né, acho que vocês vão achar um texto mais fácil, espero. Eu creio que sim. Ele é um texto mais tranquilo. Ele vai justamente tentar mostrar como daria até para pensar o existencialismo projetado para trás, né? E ele vai refletir sobre como que a própria filosofia, ou melhor, a visão de mundo judaico-cristã, sobretudo a visão do Novo Testamento, né, pensando em quais seriam os seus pressupostos filosóficos, em alguma medida existencialista. E tem várias metáforas, inclusive porque é um texto literário, não filosófico, né, várias metáforas comuns que são apropriadas. Então a gente vai justamente ver essa perspectiva de aproximação. Por isso que a gente vai para o Santo Agostinho na sequência, né, que é um autor que influencia muito Kierkegaard e muito Heidegger, que a gente vai ver depois. Né? Perfeito. Essa hipótese do Fernando que ele traz, no fundo, já nesse texto, e esse curso como um todo, acho que está construindo sobre dessa hipótese das raízes cristãs do existencialismo, né? Quer dizer, de que teria uma certa outra linha dentro da história da filosofia, que não é tanto essa filosofia racional, lógica, científica, e é uma filosofia mais ligada aos sentimentos, a angústias existenciais, a pergunta sobre o sentido da vida, e assim por diante. Enfim, ligado com esses temas clássicos de angústia, da morte.
Agora, só para voltar um pouco pro quadro conceitual do Kierkegaard, a gente poder resolver ele também, deixar ele para trás e pensar um pouco mais livremente, né, sobre a dimensão fundamental da crença para aspectos existenciais da vida e para uma dimensão de sentido da vida, no sentido mais amplo, né? Mas eu acho uma formulação do professor que eu achei que explicou muito bem o porquê o que Kierkegaard vê na finitude, né? E nesse sentido, por que a finitude é nula? Diz assim, né? Em face do infinito, isto é, do não finito, do essencial não ser de toda e qualquer possibilidade finita, só pode ter valor efetivo aquilo que se observa de um ponto de vista absoluto, logo, atemporal. Ou seja, essa ideia de que, quando a gente considera as coisas de um ponto de vista infinito, de um ponto de vista de Deus, da eternidade, tudo aquilo que é finito mostra seu não ser, quer dizer, mostra a nulidade. Aquilo que um pouco nos exemplos tentei dizer, né? A gente tem muita certeza de que a gente está fazendo isso e que a gente quer aquilo, mas, de repente, as coisas mudam e aquilo que era importante passa a ser tão importante. Então, enfim, não tem um ser fixo, não tem uma... e nesse sentido, tem uma nulidade, né? Tudo aquilo que é finito. E um outro ponto também que eu diria que é importante, que é, beleza, toda essa angústia faz o quê? Leva a Kierkegaard a dar esse salto de fé em Deus e no infinito como forma de escapar da nulidade do infinito. Também tem uma citação muito boa do professor nisso, que é... Aqui um segundinho. Quando fala que Enquanto você acha, né, como se o infinito, na verdade, a gente não conhece, ele é incognoscível para o Kierkegaard, né? Na verdade, a existência para ele é um paradoxo, né? Isso é importante, quer dizer, a gente não sabe por que existe, né? A gente não existe nenhuma explicação plausível para o fato de existirmos, nós e o universo. Por que o universo? Por que existem coisas, né? Por que se existe, em geral, né? Quer dizer, não tem explicação. Então, nesse sentido, é um paradoxo, né? É uma coisa totalmente fortuita o existir, né? E a única certeza que nós temos é justamente a da finitude, né? Então, o que seria o infinito, né? A própria palavra diz isso, é o não finito, né? Então, seria o contraponto disso que constitui essa nossa existência paradoxal, né? Que só pode adquirir algum sentido se há algo dando algum tipo de suporte para essa existência que nela mesma não se dá esse suporte. Um pouco essa é a ideia. Então, e aí, por isso que tem que haver alguma coisa, né, além, dando essa sustentação. Mas é incognoscível. E, portanto, é uma aposta, né, mas que é preferível fazer essa aposta do que não fazer. Porque se você não faz essa aposta, né, aí tudo perde o sentido e você não tem nenhum tipo de salvação possível, né? Que é talvez o caso dos existencialistas mais pessimistas, né? Que vão justamente, né, de fato não tem sentido, tem que aceitar, etc, etc, né? Para o Kierkegaard tem uma salvação. Mas, quando a gente fala, né, do Kierkegaard religioso, cristão, etc, mas ele é um cristão muito peculiar, porque ele tem uma relação muito problemática, muito crítica e, enfim, tensa com a própria religião. Ele rompeu com a igreja, né, com a instituição, com a igreja da Dinamarca mesmo, tal, a qual ele, a princípio, era ligado. Ele não tem uma relação tão positiva assim com a doutrina mesmo, né, com os textos. Ele faz uma interpretação muito simbólica, né, das figuras bíblicas, inclusive no conceito de angústia. Ele discute Adão, discute Abraão, né, o sacrifício de Abraão, várias figuras bíblicas, né, mas fazendo uma interpretação, digamos, filosófica, né, que não está, vamos dizer, preocupada vamos dizer, com a literalidade do texto, né. Então tem um elemento, claro, né, religioso, cristão, mas ao mesmo tempo é um modo muito próprio de pensar isso, que vai se articular com essa perspectiva de Agostinho, Lutero, certos cristãos místicos, né, que é uma tentativa de resgatar o que seria o cristianismo primitivo, que teria se perdido ao longo da história. Enfim, né, isso a gente vai ver nas próximas aulas. Tá? É um cristianismo não doutrinário, não tão doutrinário, um cristianismo muito mais ligado à paixão, à fé, a esse salto de fé, inclusive, né? E dessa citação que eu queria pegar, a professora diz assim: pois é isso, em última instância, que anuncia a angústia, ao empurrá-lo na direção da fé. Entregar-se ao infinito como forma de salvar-se do finito, como forma de já não ver, nas encruzilhadas da finitude, nada além de um jogo cujo resultado é agora indiferente. Então, quer dizer, eu fiz um parênteses como o Theo, né, em relação ao desespero, que dá pra pensar que as coisas podem acabar, mas assim, o que o Kierkegaard diria é:
salto de fé em Deus. Então, quer dizer, se vai ter um colapso ambiental ou não, se você vai ser atropelado ou não, tanto faz. Quer dizer, as encruzilhadas da finitude se tornam indiferentes. Porque o que importa, de fato, para um cristão como Kierkegaard, é esse salto de fé em Deus, esse salto de fé no infinito. Propriamente dito, né? E algo que eu diria, daí também, não sei se é consensual nas interpretações do Kierkegaard, né? Mas que de algum modo, a falta de sentido da finitude, portanto daquilo que pode ser conhecido, né? Lógico, cientificamente, racionalmente, se resolve no salto de fé no infinito, não só porque o infinito, enquanto Deus, digamos assim, dá sentido, mas eu diria, esse próprio gesto essencial do salto, da crença, em última instância, né? Da fé, que está embebido em sentido. Então isso é uma coisa interessante pra gente, talvez, quem não for necessariamente cristão e quiser dar um salto em direção a Deus, mas de algum modo se apropriar do Kierkegaard, e agora ele nos deixou completamente angustiados, né? Como é que a gente se livra dessa angústia sem virar necessariamente cristão? Eu acho que tem a ver com isso, né? O que dá o sentido não é só, pro Kierkegaard eu diria, é Deus, é o infinito, mas eu diria que é o gesto existencial, esse gesto do salto, que é um gesto de fé, é um gesto de crença, e portanto ele instaura um certo horizonte de sentido, muito importante. Esse é outro ponto do existencialismo, né? Importante, que você tem esse momento de transformação. Isso é uma propriedade que está em todos os autores, quer eles sejam religiosos ou não. Né? Você tem o momento da transformação. Você tem isso no Sartre, que é um autor, né, que se diz, enfim, ateu. Né? Você tem o momento da transformação que passa pelo que ele chama de náusea. Né? Ele tem um livro chamado A Náusea, né, que corresponde, em alguma medida, à angústia. Né? Enfim, claro, em cada autor o conceito tem uma certa especificidade, né? Mas tem esse elemento, tem a transformação. Né? No Heidegger também, quer dizer, em todos esses autores você tem essa perspectiva de uma transformação em que as coisas, você, como eu digo no texto, né? Você vai continuar no mesmo mundo, convivendo com as mesmas pessoas, com os mesmos problemas da ordem concreta, né? Mas é como se tudo se ressignificasse, como se tudo ganhasse uma nova coloração, digamos assim. Né? Portanto, o que mudou foi dentro de você, digamos assim, né? O que muda é internamente. Você tem uma mudança interna e você passa a perceber as coisas de uma outra maneira. Né? Isso está presente, né, no existencialismo, esse momento de transformação. E está presente na religião, na ideia de conversão, por exemplo. Né? Quer dizer, o que é a conversão? Quando Agostinho fala da conversão, né? É muito isso. Né? É uma transformação, você passa a ver as coisas de uma outra maneira. As coisas não mudaram. Né? O que muda é a maneira como você as vê. É uma ressignificação. E nisso, um pouco nessa esteira, o que eu pensei pro fim da aula, e assim como peguei do Kant, né, quando ele trazia a dimensão necessária da crença para a ação, pensar nessa dimensão necessária da crença para a existência, nesse tipo, uma dimensão de sentido da existência, de trazer também exemplos justamente de outros existencialistas que têm claramente uma dimensão de crença não teísta, quer dizer, não ligada à religião, para mostrar um pouco isso que, essa hipótese que eu falei por último, né, de que o que dá sentido no salto do Kierkegaard não é só porque Deus e o infinito tem sentido, mas é porque ao saltar ele de algum modo acredita. E isso é algo que é uma espécie de gesto que a gente pode, de diferentes maneiras, observar em outros existencialistas. Pensei em alguns deles. O que eu vou começar é um que eu diria que foi talvez o... Não o primeiro, porque o primeiro foi o Nietzsche, eu sou apaixonado por esse maldito. Mas o segundo, talvez, filósofo que eu me apaixonei muito, e que ele hoje em dia eu vejo, ele está um pouco na fronteira entre a literatura e a filosofia, ele não é exatamente um filósofo no sentido totalmente rigoroso da coisa, mas que tem proposições filosóficas interessantes, que é, não sei se já ouviram falar, no Camus, que escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo. Talvez você já tenha ouvido falar nisso. O mito de Sísifo, quer dizer, ele se apropria de um mito grego, né, para narrar o que seria uma situação existencial, né? O ser humano está sempre empurrando uma rocha até o topo de uma montanha, as metáforas de novo, né? Sempre empurrando uma rocha até o topo de uma montanha, quando ele chega no topo dessa montanha, a rocha cai tudo de novo. E ele tem que voltar, pegar e empurrar essa... É como um pouco a gente sente no dia a dia às vezes, né? Quer uma pergunta? A gente acorda e, putz, vamos lá, né? Levar essa rocha até vocês terem no dia e amanhã o quê? Mais um dia. E parece uma certa repetição destituída de sentido. Nisso, claro, a gente pode pensar nessa repetição do dia a dia mesmo, como essa metáfora, né, do Sísifo, mas também, eu diria, filosoficamente, um pouco o que o Camus está ilustrando com essa metáfora é a ideia fundamental do pensamento dele, que ele se diz, né, embora que esteja englobando ele no existencialismo pelo estilo de pensamento, ele diz, eu não sou existencialista, eu sou um absurdista. Que o conceito fundamental dele é o absurdo. O que é o absurdo? O absurdo seria o choque entre a tentativa humana de compreender o mundo, de explicar o mundo, e a falta de sentido do mundo. Ele, inclusive, ele comenta Kierkegaard, né, comenta Russell também, e ele diz um pouco, o Kierkegaard ele se precipita, diz o Camus, nesse dilema, porque ele vai lá e salta completamente no desconhecido.
Ele fala, o Husserl e a fenomenologia, por outro lado, eles também ficam muito naquilo que a gente consegue conhecer, mas ambos estão fugindo, no fundo, daquilo que para o Camus é o problema fundamental, que é esse confronto entre a vontade humana, a necessidade humana de explicar, de compreender, e o mundo que é incompreensível, inexplicável. E daí a proposta filosófica do Camus, já que ele não quer dar um salto de fé no desconhecido e nem ficar tentando explicar exatamente as nossas formas de conhecer, é sustentar isso. É, de algum modo, como a gente consegue aceitar o absurdo e viver com o absurdo. E daí, nesse sentido, toda a metáfora do Sísifo não é só a repetição das nossas tarefas do dia a dia, mas é de algum modo a pedra é essa realidade inexplicável. E a gente, e o Sísifo empurrando a pedra, é a gente tentando, de algum modo, explicar essa realidade, se confrontar com essa realidade inexplicável. E daí, enfim, ele metaforicamente termina o livro, né? O livro começa, livro leve, né? Começa a primeira pergunta. A única questão fundamental da filosofia é o suicídio. Você fica, calma. Agora, às 9 da manhã, você fala isso. Mas enfim, ele termina com o mito de Sísifo, justamente como uma espécie de conclusão. E tem até um trocadilho em francês, né? Que é le mythe décisif, que é um mito decisivo, quer dizer, o mito que de fato importa, o mito que coloca as questões fundamentais. E daí ele um pouco diz, como ele vai achar algum sentido nessa atividade completamente absurda de ficar levando uma pedra até o fim de uma montanha e vendo a pedra cair. Daí ele diz, e claro, literário em algum sentido, não é exatamente um conceito, mas ele fala, a gente tem que perceber, quer dizer, Sísifo de algum modo tem que perceber que tem algo só dele nesse mundo, quer dizer, no peso da pedra, na dureza da pedra, no esforço de levar até o topo da montanha, na importância para ele disso, no ver a pedra rolando de volta, e daí ele termina, lindo, o livro termina, é preciso imaginar Sísifo feliz. Quer dizer, ele não vai resolver, não é que Sísifo vai de repente, a realidade está explicada, levamos a pedra, ela parou em pé, ou, então vou desistir de explicar a realidade, vou ficar sentado aqui embaixo da montanha. Ele fala, tem algo nessa própria confrontação que é cheio de sentido. E isso tem uma dimensão de crença. É preciso imaginar Sísifo feliz, quer dizer, é preciso acreditar que Sísifo seja feliz. Essa é um pouco a solução filosófica do Camus, diferente do Kierkegaard, que diante da angústia vai saltar para Deus, e acreditar em Deus. O que Camus está dizendo é, olha, a gente quer explicar a realidade não tem sentido. A gente tem que, de algum modo, aceitar esse conflito, que é o que ele chama de absurdo. A gente tem que, de algum modo, acreditar na nossa possibilidade de existir e ser feliz nessa confrontação, nessa impossibilidade de resolução. Então ele termina, eu tinha escrito na parede do meu quarto, é preciso imaginar Sísifo feliz. Mas e é isso, é preciso imaginar, é preciso acreditar Sísifo feliz. Então, de novo a gente vê essa dimensão da fé, que, como eu disse, né, no caso do Kierkegaard, tudo bem, tem Deus, tem o infinito que garante um sentido, mas é o próprio gesto existencial de falar, olha, eu acredito, eu estou dando um salto em relação a isso, que dá sentido. Assim como no caso do Camus, não tem Deus ou infinito que vão dar o sentido. É o próprio ato de aceitar uma realidade sem sentido, de continuar vivendo nela, que dá sentido para essa realidade. Enquanto uma espécie de ato de fé, uma espécie de crença. É preciso imaginar ser feliz. Então, aí talvez você pega outra dimensão, que é a emancipação pela arte. Porque acho que passa pela arte, né? Isso. No caso do Camus passa, quer dizer, e acho que em muitos autores existencialistas é justamente isso. Então, quer dizer, ou a religião ou a arte, né? Ou as duas, né? Porque tem um elemento aí, mas é como se fosse, né, uma escapatória possível ao absurdo, ou que o Kierkegaard chama de paradoxo. Ou uma aceitação, uma forma de aceitação do absurdo. De aceitação, exato. Né? Perfeito, e ele tem, inclusive, capítulos dizendo da arte enquanto esse modo de aceitar o absurdo, porque o artista, digamos assim, tentando o tempo todo explicar uma realidade inexplicável, ele é tipo o Sísifo levando a pedra para o topo da montanha e vendo a pedra cair. Mas tem algo de só dele, tem algo de muito humano nesse gesto de levar a pedra para cima da montanha e ver ela cair. E nesse gesto, na intimidade desse gesto, naquela propriedade, naquela unicidade, autenticidade daquele gesto. Autenticidade é outra palavra-chave do existencialismo, né? Tá todo o sentido da vida. Quer dizer, o sentido da vida não está em explicar a vida, mas está em conseguir sustentar as ausências de sentido e continuar vivendo, continuar, no caso, por exemplo, do Camus, escrevendo, criando, que foi um grande escritor, escreveu romances, peças. Tem outros exemplos curiosos, né? Um que o professor sempre traz, que é do próprio Heidegger, né? No Ser e Tempo, quando ele, de algum modo, porque tem todo um percurso o Ser e Tempo, né? Complexo, mas tem um determinado momento em que o ser humano quer dizer, o ser aí, né? O nome que ele dá para o ser humano, toma consciência da morte. E daí é aquilo que ele chama de o ser para a morte. E quando ele toma consciência da morte, ele de algum modo se singulariza, quer dizer, ele percebe, putz, se eu vou morrer, não dá para eu ficar agindo de uma forma impessoal, quer dizer, não dá para eu ficar agindo como todo mundo age só porque, que é um conceito tão importante do Heidegger, é o impessoal. Então, quando eu percebo que eu vou morrer, eu não me contento mais em fazer
as coisas... Por que você é assim? Porque a gente é assim. Por que você gosta disso? Porque a gente, meus amigos gostam disso. Por que você... Então, essa dimensão do impessoal, que pro Heidegger é muito alienante, quer dizer, da gente guiar nossa vida por aquilo que... todo mundo normalmente age assim, então eu vou agir assim. A gente faz assim, então eu vou fazer assim. A gente gosta disso. A gente age assim. A gente, e de algum modo, essa perspectiva de se perceber finito, de se ver para a morte, singulariza, porque fala, eu não quero passar esses curtos anos que eu vou ter sobre a Terra simplesmente agindo de uma forma inautêntica, quer dizer, agindo de acordo com como todo mundo age. Eu quero, de algum modo, agir de uma forma autêntica, eu quero agir de um modo que para mim faça sentido. E nesse momento, surge uma ideia que fundamental, que o professor sempre grifa e articula com essas raízes cristãs do existencialismo, que é uma ideia de ser resoluto. Então, quer dizer, no momento em que você percebe a sua finitude, e essa finitude singulariza, te faz de algum modo perceber, eu tenho que dar um sentido próprio para minha vida, você tem que se manter numa resolução desse sentido próprio. Porque tudo bem, você teve, sei lá, você se angustiou, você percebeu, teve esse momento de grande revelação da angústia, da morte, mas depois a vida continua, você tem que acordar no dia seguinte, continuar trabalhando. Então, quer dizer, o modo de você não ser engolido, por exemplo, pelo inautêntico, pelo impessoal, é um certo tipo de resolução, um certo tipo de fé, nesse sentido, uma certa crença. Não mais em Deus, não mais em uma dimensão religiosa, mas uma fé existencial, uma fé naquilo que é o sentido que você cria para a sua própria vida. Essa coisa do você lidar com a morte e seguir em frente, dá pra colocar essa interpretação no conto do Orfeu e a Eurídice? Não sei se vai lembrar qual é. Sei. Porque Dá o que pensar, não saberia responder de primeira. Não, é porque, eu não sei se o pessoal conhece, mas resumindo muito, tem o Orfeu e a esposa dele, que é a Eurídice, ela morre, vai pro submundo, e aí ele vai pro submundo negociar com o Hades pra resgatar ela, que ela de volta à vida, porque ele não consegue lidar com a morte dela. E o Hades fala, olha, você pode, mas você não pode olhar pra trás enquanto sobe com a Eurídice. E aí, enquanto eles estão chegando, assim, saindo do submundo, ele olha pra trás e ela é levada de volta. Ele não consegue suportar a dor de viver sem ela e se mata, porque ele não consegue seguir em frente. Eu precisaria pensar mais pra pensar a relação dele, desse mito com a... Ele teria que não se matar, talvez. Teria que não se matar, talvez. Mas eu diria que talvez esse mito seja mais sobre a força do amor, e de algum modo a fraqueza humana diante do amor, do que qualquer coisa. Porque é isso, né? No fundo era tudo certo, o Hades já garantiu, você vai ter ela em vida. Só não olha pra trás. Só que na hora ele fala, meu Deus, será que ela tá aqui mesmo? E talvez também com essa necessidade, o não olhar para trás, né, tá ligado com esse conceito de repetição que eu menciono no texto, né, que para o Kierkegaard é importante, que tem a ver com o que ele estava dizendo. Quer dizer, você tem um momento em que você tem essa transformação, essa resolução, né? Veja, são muitas palavras. Então o Heidegger fala em resolução, né, o Kierkegaard fala em salto de fé, eu falei que tem sempre algum tipo de transformação, né? Você tem essa transformação, ela é uma transformação que se dá em algum momento. Né? O Kierkegaard fala num instante, né? A imagem que ele usa é muito bonita, né? Que é como se é o instante em que a eternidade cruza a finitude, né? Que é um instante, de fato, né? A palavra instante tem como se fosse um lapso, né? Um mínimo momento assim que você se dá conta, como que cai a ficha, digamos assim, né? Só que passa esse momento, né? E você volta para o dia a dia, para as coisas de sempre, etc, etc. E aí como que você se mantém conectado com esse instante, né? com essa perspectiva que está ligada à transformação? Né? Você tem que, de algum modo, repetir, lembrar, você não pode deixar isso perder força. Né? Deixar a chama acesa, né? Deixar a chama acesa. E isso se articula, por exemplo, com a ideia, a princípio, né, de oração. Né? O que é a oração? Né? Seria um modo de você estar sempre renovando. Só que o Kierkegaard critica muito, né, o quanto que a religião, os rituais, a oração, etc., se tornou mecânico. Né? Então, as pessoas fazem, mas sem de fato estar, né, ter esse elemento de reviver aquele momento. Né? Então a repetição teria essa função de reviver o momento transformador. Né? Mas é um desafio. Como seguir em frente, né, depois desse momento. Né? Porque se você olhar para trás, seria, por exemplo, você cair de volta, né, na angústia e, eventualmente, né, porque você está numa espécie de limiar, vamos dizer, como se ou você salta para lá, vamos dizer, lá é a fé, ou você salta para cá, que seria o suicídio. Né?
Então, esse texto do Kierkegaard é particularmente dramático, né? Inclusive, acho que é o especialista, o Jonas Ross, que a gente vai ler o texto, né? Ele me falou que esse é o texto mais dramático de todos, assim, do Kierkegaard. É o 5º capítulo do Conceito de Angústia, né? Que é realmente dar essa sensação, né? Uma coisa ou outra, né? Assim, não tem outra... então é bem forte, né? Mas essa é a ideia, né? Então, a questão é, se você não se mantém virado para cá e você vira para lá, aí você pode pôr tudo a perder. Um pouco essa ideia, né? Embora eu, nesses exemplos finais e continue insistindo que esse salto de fé não necessariamente não necessariamente é um salto em Deus. Eu quero dizer com isso boa parte, eu diria, dos existencialistas colocam isso, ou você cai para cá ou você cai para lá. Quer dizer, ou você desiste da vida ou você dá um salto de fé. Esse salto de fé, claro, porque ele é religioso e é importante. Sim. Mas ele pode ser muitas outras coisas. É muito interessante pensar, justamente nesse outro ponto fundamental que eu quis trazer, né? Para além dos conceitos do Kierkegaard, etc. Mas, quer dizer, o papel da crença na dimensão existencial da vida humana, numa dimensão do sentido da vida humana. E mais ampla do que só uma crença religiosa, uma crença em Deus. E eu acho que tem esses exemplos, né? O exemplo... Então, por isso que a arte, né? Por isso que eu fiz exatamente nesse ponto, né? Que eu faço a conexão. O próprio Kierkegaard tem uma obra que pode ser, né? Que é literária. Então, o próprio criar artístico pode ser a instância de repetição, né? Exato. A vivência da arte, não só... Né? Em último caso, todo artista, de algum modo, ele tenta uma espécie de fé na sua verdade, para continuar, digamos assim, inventando uma verdade que não está pronta no mundo. E não só os artistas, então, quer dizer, sim, a religião, a arte, mas no sentido mais imediato, eu diria, da vida de cada um, porque isso é uma coisa legal do existencialismo. Eu acho que às vezes, quando a gente está falando de a dedução das categorias a priori na cristalização pura do Kant, a gente está assim, para quem adora filosofia é uma maravilha, mas é uma festa conceitual, assim, um pouco aquilo, a gente não consegue às vezes se conectar com o que eu sinto no meu dia a dia, que eu faço. Eu acho que o existencialismo é uma filosofia que tem essa capacidade de a gente trazer pra gente, quer dizer, em que medida eu sinto isso, em que medida eu me angustio com o sentido da vida ou com a falta de sentido da vida. Eu acho que o professor, inclusive, faz isso no texto de uma maneira muito corajosa para um artigo acadêmico. Eu não sei quanto vocês conhecem a academia, como careta pode ser a academia, mas ele vai lá e cita os romances dele, e mostrando, quer dizer, o quanto... e ele mesmo diz, não é porque eu quero me gabar dos meus romances aqui, eu nem acho eles tão bons assim, mas isso mostra que isso é uma questão pra mim viva, isso é uma questão concreta. Eu acho que isso é uma coisa legal do existencialismo. Eu acho que nesse sentido pensar esse salto de fé não numa dimensão necessariamente religiosa, numa dimensão que pode ser artística, para aqueles se interessarem por arte, para aqueles fazem arte, mas uma dimensão, vamos dizer assim, existencial de cada um. Eu acho que tem a ver uma certa dimensão de fé naquilo que nos sentidos que a gente cria para nossa vida. Eu acho que tem, claro, talvez uma dimensão de... Se a gente não vai saltar para Deus, tem que ter uma dimensão de criação em algum lugar. Não precisa necessariamente a criação de obra de arte, a gente tem que criar sentidos. E eu acho que essa capacidade de crença nos sentidos que a gente cria para a nossa própria vida é fundamental, de um ponto de vista existencial, para a gente não olhar para o mundo e falar, meu, nada tem sentido, então vou pular do prédio, ou vou só ficar deitado na cama e olhando para cima. Não, quer dizer, de algum modo, é possível dar saltos de fé que não passem necessariamente por uma instância religiosa e que não passem necessariamente por uma habilidade, por um apreço artístico. Quer dizer, você pode detestar a arte, você pode não ter nada a ver com Deus. Eu tenho certeza que você continua se angustiando com a vida e com o sentido ou a falta de sentido da vida. Diante disso, eu digo, acho que algo que o existencialismo, principalmente alguns existencialistas não cristãos e até alguns não artistas, trazem é essa dimensão de crença, de fé, de salto, de algum modo, né? Na nossa própria verdade existencial, quer dizer, no sentido que a gente cria para a nossa própria vida. Aí o Nietzsche, a ideia de criar sentido é muito forte do Nietzsche, né? Essa ideia de criar sentido. Porque justamente ele fala do niilismo, da falta de sentido, aí tem o criar sentido. Aí você poderia, eventualmente, né, me ocorre agora, interpretar a questão do abismo, né? O abismo olha de volta, né? Um pouco nesse sentido, né? Quer dizer, você está olhando para o abismo, é como se ele respondesse no sentido de que assim, você encontra alguma coisa ali vai te permitir criar o sentido. Não é Deus, porque Nietzsche não está operando com a ideia de Deus, né? Mas alguma coisa, quer dizer, faz sentido olhar para o abismo, né? Ele te permite, ele te dá material para criar alguma coisa. Acho que é uma maneira possível de... E eu, por exemplo, eu comecei a aula falando o quanto eu comecei na filosofia um pouco pelo existencialismo, embora... Quando eu digo pelo Nietzsche, sinceramente é porque eu parei para ler os Zaratustra do Nietzsche, não entendi nada, eu tinha 15 anos, e falei, tá, vamos seguir. Depois eu encontrei o existencialismo e depois eu voltei pro Nietzsche. E, de algum modo, o que me fascinou tanto no Nietzsche é justamente colocar essas questões
só que ter um certo tom, vamos dizer assim, menos pessimista sobre elas. Eu não sou uma pessoa muito pessimista, eu gosto de acreditar nas coisas. E nesse sentido eu acho que o Nietzsche ele é alguém que está menos falando, meu Deus, a vida não tem sentido, ele está mais dizendo, tipo, sim, a gente tem que criar o sentido da vida, essa é a graça da vida. E eu acho que Nietzsche é um autor existencialista, por exemplo, ou que a gente pode englobar no existencialismo, que não tem nada a ver com um salto de fé religioso. Pelo contrário, né? Nietzsche é o anti-religioso, o anticristo, ele diz de si mesmo. Mas ele tem de algum modo o seu salto de fé. E ele tem a ver com essa ideia de criar sentido para a vida. Eu acho que Nietzsche, dentro do existencialismo, é um pensador muito singular e que, daí, falando quase uma confissão pessoal, mas que é o que eu mais gosto do existencialismo, porque ele não fica nessa dimensão, ai meu Deus, qual é o sentido da vida, que angústia. Ele fala, meu, bora criar, é sobre isso, essa é a graça da vida, criar sentido para a vida, inventar sentido para a vida. E, enfim, acho que isso é um outro tipo de salto de fé, que não tem a ver com religião e pode passar pela arte, mas pode passar pela própria existência só. Se vocês não gostarem de arte, não tiverem uma ligação com uma ligação artística, vocês não precisam criar obras de arte, mas, olha, se vocês perceberem o abismo de que a vida não tem um sentido dado a princípio, pelo menos o sentido para a própria vida vocês vão ter que criar. É isso. Legal. Bom, acho que na próxima aula a gente vai justamente, né, ver o existencialismo projetado para trás, né, para outras filosofias possíveis que vão nos permitir passar por Agostinho e voltar para o que a gente vai entender melhor o que vai ter mais 2 aulas sobre ele, né? E, gente, eu e o Paul, que é o monitor também da disciplina, não sei se já conheceram ele, a gente vai estar fazendo um plantão de dúvidas, uma coisa rápida assim. Agora, a gente vai só, enfim, pegar a chave lá pro